Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Menos é Mais. Hoje, uma convidada super especial, que inclusive eu estou muito curioso para ouvir e saber mais da história dela. Curiosamente, a gente participou de várias competições juntos, mas a gente não tinha muita interação ali. E hoje eu quero saber mais ainda da história dela. Ela que já teve mais de 20 títulos de Campeonato Brasileiro. Estou olhando a cola aqui porque é muita coisa, tá? Não vou falar tudo, mas é muita coisa. Mais de 20 títulos brasileiros, mais de 20 participações em campeonatos internacionais, mais de 50 recordes quebrados. Foi atleta da seleção brasileira. Quando fala assim que foi atleta, para mim não, é atleta. Não tem esse passado de foi um dia, não. Não, se entrou na seleção brasileira uma vez, é atleta da seleção brasileira para sempre. Ela, meus amigos, Carolina Bergamaschi. Seja bem-vinda, Carol. Oi, Bom, muito obrigada. Pô, essa ó, introdução eu fiquei nervosa. ficou nervosa? Então, Fiquei e eu nervosa. não continuei falando aqui a introdução, tinha muito mais coisa, porque senão não ia sobrar nada para você, né, velho? E aí eu quero que desenvolva aqui, eu quero que você conte mais da sua carreira, da sua história, mas se apresenta aí para a galera primeiro. Confesso que eu tenho várias perguntas aqui para fazer, mas a gente vai no freestyle aqui também em algum momento, porque menos é mais é isso também, tem esse flow e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, se apresenta aí para a Show. galera, seja bem-vinda. Beleza. Muito obrigada. Oi, pessoal. Queria agradecer o convite por estar aqui. Como eu falei, assim, até um frio na barriga. Antes de entrar, a gente estava comentando aqui, né? Quando a gente começa a falar sobre a nossa história, sobre nossas conquistas e revisita esse espaço, ele é até às vezes um pouco estranho, né? Porque eu fico assim, caraca, isso fui eu, realmente eu fiz, eu tô aqui para falar disso e é bacana. E quando você traz assim, isso de ser atleta da seleção brasileira, é muito bom, assim, me dá até uma sensação de realização, porque eu não sei se aqui, se você já teve isso, ou se outras pessoas também que estão assistindo a gente já tiveram a sensação de que às vezes algumas conquistas que a gente tem não parecem mais que obrigação da gente estar fazendo aquilo, sabe? E eu tenho muito isso, acho que a gente no meio da conversa vai acabar voltando para esse ponto, mas eu tenho ainda muito isso, papo de terapia, eu tenho muito ainda isso, trabalho isso, porque é algo que, caraca, a gente precisa reconhecer, né, as nossas conquistas e falar dela e não achar que a gente falar sobre isso é, é algo, não sei, talvez mal visto ou aquilo como, não é mais do que a sua obrigação. Então, se faltar alguma coisa aqui ou se eu pular, às vezes é um pouco desse reflexo de eu achar que, bom, tô falando demais ou, sabe, aquela coisa de mais que obrigação, mas enfim. É um pouco mais, eu tenho esse contexto com o esporte, né, esse vínculo com o esporte desde muito nova, porque o meu pai, ele faz maratona aquática, ele ainda é muito ativo com triatlon, tudo, e a minha mãe, ela também já foi atleta de basquete, de seleção catarinense, tudo, e ainda hoje ela trabalha com o basquete como mesária também. Então, assim, minha madrinha jogava basquete, então eu cresci no meio do esporte, sabe? Isso é muito forte em mim, assim. E desde nova tive esse contato, né? Então a natação veio muito desse contato com o meu pai. Minha mãe tentou fazer eu jogar basquete, mas eu, sei lá, Aí você é eu alta para tive. o basquete também, você tem altura. Sim, e Não é assim, tão olhavam. quanto atletas de basquete assim geralmente são, mas você é alta. Sim, assim, alta para isso, alta para vôlei. Eu, quando era criança, eu tentei de tudo que é esporte, assim, eu É realmente mesmo? gosto de esporte. Até ginástica olímpica eu tentei, mas eu fui Caramba. convidada a se retirar, porque eu era muito Sério. alta. Você era alta. Sério. Pô, tem muito isso Sim, também, né, na ginástica. Pô, e é até legal sim. você falar disso, porque hoje eu vejo que o contexto, né? Como eu falei, a gente vai muito no freestyle, que a primeira pergunta que eu ia fazer era como. E a gente tá aqui, galera, sem. Eu não passei para ela, tá? O script aqui, porque eu quero extrair sem ela ter se preparado para fazer frases prontas, nada. É aqui no freestyle mesmo. Mas a primeira pergunta que eu ia te fazer, Carol, era como a Uhum. natação entrou na sua vida. Então você já explicou. E eu acho muito legal isso, porque eu tinha também, né, quando mais novo, brincava na rua, jogava bola, vôlei, né, basquete, brincava de amarelinha. E eu acredito que isso trouxe um repertório enquanto atleta da natação também. E eu vejo muito pouco isso hoje. A gente fala até um pouco mais até de especialização precoce mesmo, né? Quando os atletas só ficam focados em um único esporte. E eu acho que essa vivência, né, em outras modalidades, em outras coisas, é muito importante
né, para o desenvolvimento do atleta e como ser humano também. Você concorda? O que você pensa em relação a isso? Não, perfeito, assim, sabe? É importante a gente falar do esporte na infância justamente por isso, né? Para a gente trazer de volta para debates, para esse nosso meio, porque a gente está aqui como atleta master, só que o desenvolvimento começou de algum ponto e ainda assim nós somos referências para essas pessoas, né? Para essas crianças, para esses atletas que estão vindo. Então, assim, hoje na nossa sociedade a gente tem muito esse olhar de que a criança é algo a vir a acontecer ou algo a ser construído e não algo que ela já é. E a gente pensar nisso como a gente precisa, né? Ela é algo no mundo que ela precisa ser preenchida, ela está aqui para conhecer. E o esporte, ele traz assim, não só o físico, né? A gente muito bem sabe, não é só o físico que é trabalhado ali, a gente trabalha a mente, a gente trabalha a relação, a gente trabalha social. Então, o esporte é um meio educacional. Né? E quando somado a isso, a gente trazendo esse olhar, a gente começa a perceber que a criança não é algo a vir a ser, ela é algo já acontecendo. E a nossa relação, ela é muito junto disso, né? Então, assim, ó, quando a gente vem aqui e traz, caraca, eu não consigo reconhecer as minhas conquistas, olha como para mim sempre pareceu uma obrigação. E você traz esse ponto de se profissionalizar muito cedo. E é algo que na minha cabeça, eu pensando quando você me chamou para fazer o podcast, eu Aham. pensando sobre minha carreira, tudo, na hora de se explicar. Eu fui uma pessoa que me federei com 13, um atleta que foi federado aos 13 anos de idade. E dos 13 anos de idade em diante, eu já estava competindo não só com categoria de base, como eu estava competindo com categoria absoluta. Você muito bem sabe, a gente começa em Sim, Maria Lenk, começa finca com 13, 14, sim. 15 anos. E aí a gente começa a ter esse olhar de profissional, né? Aham. Apesar de a gente estar no meio profissional, a gente ainda é alguém em desenvolvimento. É importante a gente ter Sim, esse olhar, caramba. mas ter o reconhecimento de que a gente está se desenvolvendo. Então, assim, eu saí de casa, já contando um pouco mais da minha história, por Aham. causa da natação, com esse sonho, essa coisa de não, eu vou ser profissional na natação com 13 anos de idade. Então, a partir do momento que eu me federei, eles me tiraram de casa. Tipo assim, eu passei um ano, né? Me federei em 2007. Aí eu nadei aqui em Joinville ainda com um técnico Aham. e comecei a me destacar. E aí nisso um clube, né, que foi até um clube de Curitiba, que me viu num campeonato escolar e me chamou para começar a nadar, né, por eles. Então a partir daí eu já comecei, depois de um ano, já comecei a pegar seleção escolar. Então fui para Sul-Americana escolar. Caramba, muito rápido. Foi tudo muito assim. E aí pensa isso, né? Na nossa construção, a gente como adulto, como aquelas mudanças que a gente estava conversando, como é difícil Aham. da gente lidar. Então, como que é complexo também, né? Essa parte do desenvolvimento junto da natação, o olhar que a gente traz disso, mas como é importante para a formação, né? E isso Caramba. acarreta até agora quando a gente é master, porque a gente lidar com transições, Tem né? que lidar, A gente exatamente isso que eu ia falar, lidar com transições, e algo que eu vou perguntar até para você mais para frente, é o eu criança lá, né? Qual é a relação com o que a gente busca hoje como master com o que a gente era quando criança, né? Às vezes, enfim, sem spoiler ainda. E, cara, olha que doido. Eu juro para você, a segunda pergunta que eu ia fazer para você era: quando foi a virada de chave pro profissional? Você já respondeu. Tá a alinhado, gente tá estamos até no alinhados aqui. gancho, pois é. Tá muito alinhado aqui, muito legal. Legal. E você foi, pô, foi muito recente, então. Mas aí você começou a nadar com quantos? Você aprendeu a nadar? Você começou a fazer aula de natação com quantos anos? Então, pelo que eu tenho mais ou menos recordação e por Uhum. foto, tudo, né? Eles já minha mãe e meu pai já me colocaram com contato com a água, acho que desde os meus 3 anos de idade, assim, né? De ter em Caramba. escolinha, de eu estar naquela Aham. piscininha. Porque eu lembro, às vezes, de eu ter o contato, porque a natação, quando é criança, é mais você ter esse, meu, olha como é a água, né? O que, que dá para fazer, o cuidado que você tem que Sim. ter. E aqui a gente já volta de novo. A natação, a gente parte daqui como um objetivo, a performance, eu acho que para motivar, para a gente ter um ponto sempre de partida, né, Sim. de checkpoint, digamos assim. Mas o esporte, o dia a dia em si, disso que a gente precisa trazer, como que é saudável, né? E não aquilo tipo, o resultado que faz eu estar bom ou não estar bem, tipo, estar bem ou não estar bem. E isso eu lembro muito desse contato de criança, assim, né? Bom, eu não Sim. pensava muito em, caraca, eu tenho que ser campeã brasileira, e se eu não for campeã brasileira, isso daqui não tá me servindo de nada, digamos. Não, tem um Aham. porquê de eu estar fazendo aquilo. E a gente entra nessa parte de profissionalização, blá blá blá,
E aí chega na parte do Master e a gente entra de encontro com isso de novo. Por quê? Eu tenho um objetivo, mas não é isso que é como que eu posso dizer, a alma, o cerne da minha prioridade, né? O meu objetivo hoje, aquilo que eu quero buscar. É uma parte que sustenta aquilo que sou eu. Mas não é quando a gente vive para aquilo numa parte da nossa vida, como assim, tudo tem que responder à performance, não ao contrário, né? Então, a partir do momento que a gente, sei lá, que eu entrei no Master, é essa transição que eu me percebo hoje, é uma nova transição. É uma nova virada de chave até profissional, quando você traz assim, como que foi essa virada de chave? Sabe, hoje eu me vejo nessa ponto 2, sabe, essa virada de chave ponto 2, onde eu ainda assim quero, né, eu não gosto de me colocar nas coisas para fazer por fazer, eu ainda quero me colocar entregando alguma coisa, mas qual que é o valor que eu estou dando para esse processo, né? Como que é essa transição, como que eu encaixo isso para realmente ser sustentável e ser bom para mim. Claro que quando eu era mais nova eu não tinha essa consciência e seria muito bom se tivesse alguém que estivesse de mão dada comigo e estivesse trabalhando esses processos de transição. Sim. Mas hoje isso é muito legal porque a gente não tem, né? Às vezes o pai e a mãe como a gente tem, mas agora a gente consegue criar comunidades com essa mesma intenção. E a partir assim dessa comunidade aqui, como a comunidade Menos é Mais, a gente pode crescer esses assuntos, crescer essas pautas dentro de uma sociedade, levar o esporte como realmente uma ferramenta de desenvolvimento, não só de resultado e performance. E é isso hoje que eu vejo como, assim, nessa transição e no eu como atleta master, sabe? Vindo dessa profissionalização desde cedo. Então, claro que a minha profissionalização desde cedo veio no esporte, mas eu tenho certeza que muita gente aqui passou por esses processos em outras áreas também, né? Então, é uma coisa que a gente consegue lidar através do esporte como, sei lá, como não só uma fuga, mas um espaço de segurança, mas também esse espaço de potência, né? E é uma coisa que eu acho muito legal, assim. Que massa. Não, muito legal você falar isso. Até, assim, complementando aí, né? Eu não consigo ficar muito quieto. Aqui o espaço é seu, mas, assim, você levantou a bola. Porque é muito isso. Antes, talvez, no profissional, a gente estava buscando a medalha, estava buscando algum resultado, que hoje eu não chamaria de ressignificar, porque não precisa ressignificar, mas, assim, hoje a nossa medalha, a nossa conquista, pode ser simplesmente continuar nadando, fazendo aquilo que a gente gosta. Conseguir treinar 2 vezes na semana. Isso pode ser a nossa conquista hoje. Não só pode ser, como é uma grande conquista. Sim. Se a gente for pensar no cenário, né, brasileiro, se a gente for pensar a quantidade de atletas que param de nadar e não voltam, não caem mais na água, se hoje a gente está ali com 35, 37, 40, 50, com alunos que a gente tem lá 70 anos, 60 anos nadando, isso já é uma grande conquista só de estar nadando, e não é papinho de passar a mãozinha na cabeça, parabéns por você estar participando, não, porque é realmente uma grande conquista. Eu agora você tem filho, eu agora com filho aqui novinho, eu tô assim, gente, se eu já valorizava quem treinava, quem competia, quem tem uma rotina de atleta com filho antes de eu ter filho, agora então, eu fico assim, cara, hoje não vai dar para eu treinar não tô conseguindo, não dormir direito à noite. E aí, da gente conseguir encaixar a natação, ou esporte, ou atividade física, exercício físico na nossa vida hoje, isso é uma grande conquista ainda. Né? Isso é muito grandioso. Então, essa é a vitória hoje, por exemplo, um nadador master. É a minha visão hoje, assim. Se ele vai competir, então, nossa, caramba. Muito legal. Mesmo não estando no seu auge, no seu máximo da performance, mas isso já é o máximo para mim, assim, isso já é muito legal, muito legal. Sim. E aí, assim, para quebrar um pouquinho, né, a gente falando dessa parte mais profissional, quero saber mais em bastidores da seleção brasileira, porque, assim, era o meu sonho ser atleta da seleção brasileira e eu não fui. Não consegui. Então, assim, como que era representar o Brasil? Fala um pouquinho, né, quais competições que você foi, né, qual a seleção brasileira, qual categoria? Fala aí um pouquinho. Tenta contar uns bastidores aí, o que a Globo não mostra. Vamos lá, vamos ver se eu tenho alguma coisa de interessante. É assim, participando de seleção, eu tenho, assim, eu não sei qual é a palavra que dá, eu vou falar como privilégio aqui, sabe? Que
desde quando eu me profissionalizei, eu participei da seleção de base. Então, assim, participei de seleção infantil, participei de seleção juvenil, de Caramba, seleção que massa. júnior, de Você veio seleção sênior e gabaritando. absoluta, tudo. Assim, para falar assim, aquela, sabe quando a gente vai olhando o nosso currículo e fala assim, putz, tem uns, não é rancinho, mas aquelas faltas, tipo, eu queria muito ter conquistado, mas não, assim, não gabaritei isso. Então, assim, Aham, acho que eu não gabaritei as Olimpíadas de Verão, aham, né? Não gabaritei os mundiais absolutos, né? Que eles têm, os de curta e de longa, aham. eu acho, e também Pan-Americano. Se eu não me engano, foram esses que eu não Sim. consegui participar, assim, né? Mas as categorias de base eu consegui participar de Caramba. Sul-Americano, de Multination, assim, foi bem legal. O que eu posso dizer é que, cara, eu acho que o representar que eu não sei se é porque eu já vivi quando a gente está, sei lá, torcendo pelos atletas do Brasil, sabe? Quando a gente está Aham, acompanhando, seja em Mundial, seja Olimpíada, seja onde for. A gente olha, sei lá, a nossa bandeira lá, a gente olha aquela emoção, a gente, de certa forma, consegue transferir um pouco daquilo pra gente, assim, né? Sei lá, é um orgulho que eu não consigo explicar tanto, porque quando eu penso nisso, assim, eu falo como privilégio porque eu ter chego lá me coloca num espaço de destaque e me traz uma responsabilidade muito grande diante disso, sabe? Eu sou uma pessoa aham, assim que eu consigo desenrolar bem, mas eu nunca fui. Eu me vejo tímida, mas sou uma pessoa que eu consigo desenrolar muito bem socialmente, digamos assim, sabe? aham. Mas, então, assim, eu sempre tive um pouco disso de o lugar de destaque. Quando você chega nesse lugar, para mim, você tem uma certa responsabilidade de fazer alguma coisa com aquilo, sabe? Sim. Pelo menos para mim. E também sempre foi um pouco de conflito, porque, né, ao mesmo tempo que eu acreditava que era mais que obrigação, aquilo não era uma obrigação, era uma oportunidade de talvez eu estar da mesma forma que aqui eu vou estar abrindo essa oportunidade para mim da gente falar de coisas que talvez, né, sei lá, possam construir, possam desenvolver. Então, caraca, se eu tô aqui tendo essa oportunidade para falar sobre isso, por aquilo que eu conquistei, por esse espaço, né, por estar parte da seleção. Então, é algo que eu sempre tive como de muita importância, acho que por essa responsabilidade de estar sendo mais olhada ali, né? E aí, de bastidores, o que eu posso dizer? É tudo tão normal, gente, sério, É, é uma coisa tipo assim, porque é diferente, claro, né? Quando a gente fala, meu, tô numa seleção brasileira, mas é uma competição com pessoal que você, né, tá competindo ali, claro que, meu, às vezes tu vai olhar pro lado, tu vê o Michael Phelps, né, tu vê, sei lá, uma aham, Ledeck, então tu vê, sei lá, também aqui tu vai nadar do lado, eu nadava na minha época, com Flávia Delaroli, com Tatiana sim. Lemos, então, caraca, eu tava nadando com as Bambambam, Bam, Bam, e eu era uma criança, então, assim, às vezes a dimensão, quando eu falo para vocês a experiência aqui, não quer dizer que às vezes seja normal, ou seja, sei lá, seja entre aspas, eu não quero que pareça negligenciado a importância de que é viver Aham. aquilo. Mas é porque era tão. Quando a gente é criança é tão bom, é tão novo, é novidade, a gente tá ali com os nossos amigos, representando uma coisa que é muito louca, meu, eu tô representando a seleção brasileira, né? Eu acho que todo mundo tem sei lá, se seja um sonho, uma fantasia de fazer isso, de defender aquilo que é importante para si, né? Eu sou uma brasileira apaixonada, eu amo meu país, eu amo isso daqui, eu amo meu povo, então se eu tenho a oportunidade de mostrar para fora o quanto que a gente é bom, o quanto que a gente é potente, caraca, eu tava, sim, super extasiada por fazer aquilo. Então, é legal, né? Porque tu conhece outro país, tu conhece outras culturas. Então, o que eu Sim. gravo muito desses bastidores da seleção, eu acho que é muito mais o que eu conheci, sei lá, os países que eu conheci, a cultura que eu conheci, as coisas, tipo, diferentes que eu vivi, do que mais a competição em si, porque era algo que a gente faz, né? A gente compete, a gente está ali para fazer aquilo. Então, a minha percepção da experiência é muito voltada Nossa. para isso, de tipo, caraca, sei lá, eu tô conhecendo a Polônia, eu tô conhecendo a Austrália, sabe? Essas coisas assim. Pensa para uma Irado. menina de 14 a 17 anos vivendo isso, assim, sabe? E vindo, assim, de uma família que lutou muito para me colocar num lugar onde eu pudesse ter a oportunidade, sabe?
Então, Aham. assim, foi muito esforço para estar ali, estar vivendo aquilo. Às vezes hoje eu nem acredito que, caraca, eu conheci tanto por causa da natação, por Por causa causa do do esporte, né? esporte, Irado. sabe? É muito louco isso. Isso que é o tesão da coisa, assim, é muito, muito legal. Que irado. Pô, muito massa. Pensando, tendo assim, e realmente, né? Você falou de uma coisa, a gente ping-pong, vai e volta aqui. Você falou dessa, da novidade, né? Enquanto criança, até para compartilhar com vocês, com você também, teve uma virada de chave que eu consegui transpor do Master para o profissional, que foi quando eu comecei a fazer os meus melhores tempos, foi quando eu fui para a primeira competição Master, eu fui como técnico, e eu cheguei lá e falei assim, caramba, o que é isso aqui, gente? Na minha cabeça, me deu um choque que parecia bagunça. Falei, isso aqui não é competição, a galera não tá aqui para competir. O pessoal bebendo a cervejinha, trocando ideia, tudo Entendi. tranquilo. E eu, caramba, velho. E aí a galera chegava lá na piscina, batia recorde, nadando bem, felizão. Aí eu, caramba. Aí eu trouxe isso porque você trouxe, dava para ver sua alegria aí, sua vontade ali de estar ali de uma criança. E aí eu fico perguntando, quando que a gente perde isso, velho? Por que que a gente perde isso? E aí eu comecei a trazer essa alegria. Você que tinha muito mais a perder do que eu em relação a resultados, seleção, clube, né? Que você realmente foi um atleta profissional. A atmosfera de um Maria Lenk, quando era uma seletiva, a atmosfera de um Fink, de um Ope, quando era seletiva, é uma parada pesada, não é carregada? É coisa de E isso louco, a né? gente não performa, velho, como deveria performar. A gente não aproveita, não curte. Você não conseguia curtir muito Maria Lenk, por exemplo. Eu já tô afirmando aqui para você, não vou nem te perguntar, porque eu sei. Porque você estava ali assim, principalmente você que estava ali na cabeça, você tinha que performar, tinha que nadar para um tempo, tinha que fazer o índice. E Tinha que isso pegar, é bem isso, tinha que pegar a seleção, tinha que fazer ponto pro isso clube. mina muito a gente, né? Às vezes até acabava a competição, cara, o que aconteceu aqui nessa competição que eu nem sei direito, já que vai atropelando, porque você tá tão focado naquele resultado, e às vezes o resultado não vem por conta disso. Sim. Comigo, eu falei, caramba, velho, eu vou começar a ficar mais tranquilo nas competições, igual os nadadores master aqui, porque o que eu já tinha que fazer, eu já fiz de treino, não tinha mais nada para ajustar ali. Ali era para eu estar relaxado, leve, feliz, que é igual eles estão ali. Aí eu comecei a fazer isso no Maria Lenk, no Finkel, foi quando eu comecei a fazer os meus melhores tempos. E tipo assim, não é também, vou, na cervejinha não rolava, mas assim, pô, vou ficar mais tranquilo aqui, velho. Vou brincar aqui, conversar com a galera, né? Vamos Sim. zoar um pouquinho ali no balizamento, porque no balizamento era serião, né? Porque eu tava muito tenso. E isso Uhum. não deixava eu performar. Quando eu falei, cara, vou trazer isso do master pro profissional aqui, pro meu profissional, né? E Sim. é a mesma coisa de quando a gente era criança. Pô, e quando a gente era criança, a gente ia pro balizamento com biscoito traquinas, com Sim. 8, comia e ia nadar, com Coca-Cola na mão. Ia Tava nadar, correndo em feliz, volta da piscina. fazendo dancinha, um monte de coisa. Sim. Tipo, o esporte era para ser isso também. Óbvio que tem toda a responsabilidade, né? Não estou falando aqui que a gente não vai, né, dar a devida importância, mas isso não significa que a gente não está dando a devida importância, né? Principalmente Sim. dependendo da pessoa, a pessoa que precisa realmente relaxar. Tem gente que precisa ficar mais centrada, mais séria mesmo, para performar. Mas Uhum. assim, são poucas e essa Sim. deu para ver o brilho aí no seu olho que, pô, você veio, né, com a sua trajetória, com a sua carreira, assim, vindo, brincando de nadar com responsabilidade, óbvio, Sim. mas com a felicidade de representar o Brasil, com a felicidade de representar seu clube, Sim. que é o que a gente tem que trazer e fazer, porque eu acho que a hora que começa um pouco do que você falou lá atrás também, se a gente foca só em medalha, a hora que para de ganhar medalha, acabou. A natação é Sim. só isso? Não é, sabe? Então, assim, a hora que para de gostar de fazer aquilo. Só que a natação, o esporte vai muito além, né? Muito do que você falou que vai É. muito além disso. Cara, Sim. muito massa essa sua Nossa. visão aí, que inclusive eu Uhum. recomendo para você agora carregar isso para o Master também. E aí, falando agora do Master, É boa porque eu também já ia dar o gancho pro Master, mas manda. fala, fala. Não, que até uma coisa que você tinha falado disso,
porque eu ainda não participei do Campeonato Master, mas assim, eu tenho muita, muita vontade, a minha vontade mesmo é estrear esse ano ainda, e assim, eu vou colocar isso pelo menos até o final do ano, eu vou estrear em algum campeonato. E é uma coisa que o pessoal me fala muito bem, né? De assim, ainda eu nado jogos abertos aqui, de vez em quando eu nado um estadual, e tem pessoas que estão começando a também nadar o Master e me falam assim, Carol, esse ambiente, sabe? Quando você fala assim, bom, a gente tá concentrado, tá sério, focado numa coisa, não tira a alegria de você estar fazendo aquilo, né? Não é você tá puto, tá triste, que quer dizer o quão sério ou quão focado você tá ali. E às vezes a gente começa a perder isso, porque quando a gente é forçado a ser profissional quando é criança, a gente acha que o ser focado é ser sério. E aí essa seriedade vai minando essa nossa alegria, vai minando a nossa vontade, vai minando, sei lá, o nosso tesão pelo processo. E eu vejo muito isso, assim, quando você falou, pô, chegou uma hora ali na natação que antes eu me divertia muito, mas foi passando dos 15, 16 anos, que eu tava ficando velha demais para aquilo, a pressão começa a modificar. Por quê? Porque se eu não dou resultado, o que eu estou fazendo com aquilo? E aí a natação, que como você bem trouxe, não é só resultado, ela é desenvolvimento, ela é saúde, ela é, sei lá, ela é salvação, ela é segurança. Você precisa saber nadar, você precisa estar seguro perto de água, pelo menos para você saber virar a cara para cima e não se afogar ali, pelo menos para conseguir manter essa calma de até alguém vir e te salvar, sei lá. A gente precisa ter esse conhecimento, né? A natação é para além disso. E aí tem uma época que a gente acaba perdendo, porque a gente, quando vai para virar adulto, é muito cobrado disso, né? De resultado, 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 e ser sério, como se a alegria não tivesse implícita nisso, né? Não precisasse estar junto desse processo. A alegria é muito vista como uma emoção mais infantil, né? Mais de criança, mas não. Pô, essa transição agora é uma coisa que todo mundo fala do Márcio. Carol, tu vai adorar, porque o clima é diferente de pessoas que sofreram essa pressão do tipo de Maria Lenk, de Fink, hoje tu tá ali, sabe? Com aquela Eu falei aqui do Maria Lenk do atmosfera. Fink, era isso mesmo que você sentia, né? Isso parece que tem um peso em cima de você que se tu não. Tu vai, sei lá, perdendo até ou vai ficar sentindo sufocado, sabe? É bem que tu falou, às vezes o negócio passou, eu nadei tudo, até fiz, mas, caraca, é muito difícil eu realmente estar ali, sabe? São poucas as vezes que eu nadei e eu terminei a competição falando assim, caraca, eu vivi cada dia, e não assim, indo pro balizamento, nadando uma prova, já pensando na outra que eu ia acabar depois, sabe? Então, só né, nesse gancho do Master, é justamente o que eu tenho mais a vontade de experimentar, porque eu vejo tantas pessoas assim que estão começando, de meninas que nadaram comigo e viveram essa pressão, falando de tipo assim, a leveza que traz o lugar te faz performar de uma forma onde você está buscando sim o resultado, mas que você percebe que não é aquilo que dita se você é uma boa pessoa ou não, se você é válido ou não, se aquilo que você está fazendo faz bem ou não, sabe? Então, junta a performance para uma coisa além, que talvez a gente precise realmente resgatar quando é adulto, eu acho, sabe? A gente está falando justamente dessa transição também, a transição onde, sei lá, o mundo obriga você a se portar como algo, porque você tem que buscar alguma coisa e às vezes a gente vai perdendo o que é bom no caminho, né? Que é justamente essa leveza de estar fazendo um esporte, porque, caraca, eu quero chegar até os 80, 90 anos para estar correndo com meu filho, se ele vir a ter neto, para correr com os meus netos, sabe? Para aproveitar as transições deles e também a minha. Então, é uma coisa que tu falou do Master, assim, como a gente estava falando de transição, que é algo que é uma das coisas que mais me dão vontade de estar, que é justamente em viver um ambiente onde eu quero performar, mas eu não sinta que o ambiente está mais contra mim do que a favor. Não sei explicar essa sensação, sabe? Não, A imagem não que eu precisa nem tenho. explicar, já tá. Sim. E é muito isso, é muito massa, é muito massa. Até só um parênteses aqui, porque a gente já está, sei lá, quase 30 minutos falando, não que seja a coisa mais importante, mas por curiosidade, talvez a galera tá aí. Quais são as provas que você nadava? Quais foram os seus melhores resultados? Em quê? Porque isso também eu acho que é muito legal, porque tem um adendozinho que eu quero falar depois que você falar dessas provas. Beleza, tá. A minha carreira inteira fui velocista, assim. Amém, senhor. Eu vou ficar Eu aqui, nunca. ó. Esse não é Assim. treta, esse assunto é treta, é treta. Então, assim, como é que é uma opinião minha vivida, então eu vou falar. Assim, eu fui abençoada de ser velocista desde sempre.
Para mim são uma bênção, gente. Então, assim, sempre fui. Então, desde 9 eu nadei 50 livre, sem peito e sem livre, que eram as provas, né, digamos, oficiais. Ainda mais quando você é novo, a gente não tem provas de 50 estilo. 50 estilo. Então, sempre também me colocaram, tentaram me colocar para 200 livre, nunca funcionou. O 200 peito foi uma prova que não é tão de velocista, mas que desde o início da minha carreira é algo que esporadicamente eu nadava e aí quando eu nadava bem, então eles me colocavam. Então é um 200 peito que até hoje às vezes entra nos jogos abertos, Sim. mas não é uma prova principal, uma prova, sei lá, de quarta para quinta. Então, hoje em dia também, depois que daí a gente começa a nadar, campeonato absoluto, você começa a ter 50 estilo. Então, daí entrou 50 peito junto. Então, 50 livre, 50 peito, 100 livre, 100 peito e o 200 peito de vez em quando. E dessas provas aí, qual é a sua melhor, a sua favorita? Qual que você teve o melhor resultado, o resultado mais expressivo, assim? Então, eu tenho duas Isso e que eu ia falar, não precisa ser magicamente. uma só também, né? Que é até sacanagem, até desmerecer as outras provas, né? Os outros resultados. Mas porque eu tenho um adendo para falar aí, eu quero que fala aí para nós. Então, e assim, as duas que eu mais gosto, 50 livre e 50 peito. Biscoitinho. E assim, magicamente também foram as provas que mais me levaram para a seleção. Ou eu ia pelo Aham. 50 livre, ou eu ia pelo 50 peito. Então, assim, gente, velocista nata, né? E assim, Sim. nata e nata de todas as formas que vocês imaginarem. Então, nunca fugi disso. Sim, um meio fundo, às vezes, se talvez eu focasse, eu arranho legal, mas ainda bem que eu sempre consegui me destacar nas de 50 velocidade, então ninguém nunca perdeu tempo querendo me colocar para desenvolver um 200 metros, sabe? Então me garanti Aham. no cinquentinha. Então, o meu melhor tempo de 50 livre, eu acho que Isso que até eu ia comentei num perguntar. Fala post os teu. seus melhores tempos aí, porque, galera, presta atenção. Era pra gente ter começado o podcast falando os tempos que ela tem, velho. Eu vacilei. Talvez, sei lá, eu corte, edite aqui para. Presta atenção nos tempos. Vai, vamos com calma. Tá. Fala os seus Eu melhores vou tempos. falar os meus melhores tempos, assim, ó, de 50 livre na curta, 24,70. De 50 livre na longa, eu tenho 25,50, mas eu comentei no post teu de revezamento, sabe? Que é aquele de fechar lá, não Aham. sei o que lá. Eu lembro que eram quase por 50 misto e eu fechei de crawl. Eu fechei para 24,90 e eu era juvenil ainda. O seu 25,5 é oficial. Eu acho que eu era Júnior 1 ou Júnior Não 2. foi de, É não foi de oficial. revezamento. 25,50 é oficial. É muito rápido. Na longa. 25,50 é oficial. É, foi num fim que eu não sei se tu nadou isso, foi um fim que eu no Corinthians, frio pra caramba, que o Que pessoal não ano? estava conseguindo. 2009, Não talvez. foi. Não. Foi de 9 para cima, acho. Porque Não acho que a foi, minha não. primeira medalha foi 2009 ou 2011. Caramba. Também não foi. É? Ah, então foi Eu, um eu, eu, lá. fui, eu, eu fui muito tardio, assim, primeiro campeonato brasileiro absoluto tinha 18, 19 anos. Ah, foi depois dele. Foi bem depois. E Mas vai lá, aí. vamos focar nos. Fala os tempos aí. Ó, vamos lá, vamos gabaritar aqui. 50 livre, na longa Isso. 25,5. Isso. E Aí na curta você, na curta. 24,7. E lançado na longa, o 24,9. Isso, lançado na longa. E fechando o revezamento 24,9. Aí aquele gostinho do Isso. heavy que Ai, você vai, né? nossa. E Não, você é vem uma muito competitivo, não é? energia. Sou. Sou até Vai. chata, até. Brigo com os meus amigos e tudo, não tô nem aí. Vem jogar um Uno comigo pra tu ver. 3 dias sem falar, depois a gente conversa. Depois volta, Brincadeira. né? Mas tá, voltando. 50 peito. O meu melhor tempo de curta é 31,10, se eu não me engano. E de longa 31,70. Se eu também não me engano, é por aí. 31 Muito alto. rápido. Aí de sem peito, meu melhor na longa, se eu não me engano, foi um 11, um 12 baixo. E na curta foi um 8,9. Caraca. O 100 livre, meu melhor na longa é 55, acho que é 55 médio também. E na curta é 54. Cara, E eu acho que ficou nisso, né? E o 200 peito, eu na longa acho que eu fiz uma vez, sei lá, não sei se foi 2,40 e alguma coisa num brasileiro, e na curta eu tenho 2,32 na curta. São você que esses está meus assistindo aqui tempos. agora, você tem noção desses tempos? E assim,
Com quantos anos você fez, mais ou menos? E foi em que ano? Então, os meus melhores tempos foram entre 2009 e 2014. Então, eu tinha entre 15 a 20 anos. Cara, esses tempos, eles são absurdos até hoje. Acho que saiu um ranking. Eu vou deixar minha modéstia de lado agora, Ah, mas saiu não, um ranking. não, se você quiser ser humilde, deixa que eu falo, que aí você não passa por arrogante e Beleza. prepotente. Tô Beleza, brincando, pode combinado. falar. Pode falar, Não, pode mas falar. é que é legal isso, né? Esses tempos Não, muito saiu num, eu não sei que eles fazem um ranking, eu não lembro nem a página, mas sei lá, dos melhores tempos da história dos do últimos. Isso, e eu tô entre lá as 9 e é o meu top tempo 10 de assim, de todos os tempos. 2011, 2014, um negócio assim. Bem legal, foi bem legal de ver. É Era legal se bizarro, assim. reconhecer, assim. Sim. Eu fiquei um pouquinho nesse top 10 de todos os tempos no 50 livre, mas me tiraram. Porque eu tava no 10. Aham. Aí alguém fez Eu o tô melhor. também. Mas tá Eu bom, tô tá ali no valendo. 9 empatado. Mas, galera, esses tempos que ela fez é bizarro, é absurdo. Então, olha só o nível que a gente tá falando aqui. E o adendo que eu ia falar, porque assim, é até sacanagem de falar, qual foi o seu melhor, né? Qual era a sua melhor prova, porque todos esses resultados eles são muito parelhos. Sim. Sendo bem sincero, assim, pô, o seu tempo do 100 e aí o meu adendo, assim, porque eu, particularmente, te conhecia mais pelo nado peito. Olha só. Porque, inclusive, foi de uma época de ouro do Brasil no nado peito. Foi uma época que teve Forte. uma revolução do nado peito, que foi muito forte, Uhum. tanto masculino quanto feminino. Não foi? Sim. E assim, Muito, os muito. tempos Era que mais de vocês 10 faziam eram atletas, né? os tempos que vocês faziam. O nado peito ele tinha dado uma evoluída, parou num período, e mais ou menos ali 2009, esse período mesmo que você falou, foi uma época de ouro, velho. E Foi. eu lembro muito disso do nado peito. Era muito Que legal. do nado peito, assim. E eu lembro de Uhum. você mais do nado peito do que do 50 livre. Olha só o tempo, seu resultado do 50 livre, velho. Que É por isso que eu perguntei, interessante. porque o 100 peito eu lembro do seu. Pô, o 11 é Uhum. muito forte, pô. É forte. A gente ficava, caraca, velho, o 11, o 10. Tinha alguém para um 9 naquela época? Não. Eu acho que não, tá? Eu não lembro se Então, tinha, era assim, era um 9 alto, mas tava assim, entre um 10, um 11, um 12. Naquela época era assim, entre um 11 e um 12, eram os tanto é tempos que que eu esses lembro. tempos dessa época vem até hoje. Tipo, não teve muita melhora, Sim. muita evolução, né, do nado peito, assim. Uhum. E aí, por isso que eu falei do adendo, porque, tipo assim, eu imaginei que você fosse falar os 50 livre, que foi também que te levou, né, mais assim, mas o que Sim. é muito bizarro, 25-5 é final fácil hoje, né, no feminino, no absoluto, Sim. mas eu lembro muito do nado peito, e foi uma época de ouro do Brasil em relação ao nado peito, Uhum. teve uma evolução, né? Nessa Uhum. época você nadava por qual clube? Então, é que eu Isso, teve é porque eu algum. vou atropelando. Quais clubes que você Bora. já nadou? Então, eu passei alguns, assim, né? Então, eu comecei aqui em Joinville, quando eu me federei, eu nadava num clube aqui que era no Elias Moreira. E aí, então, Aham, foi meu primeiro ano, né? Daí, depois disso, sim. o Curitibano me chamou. Então, 2007 eu nadei aqui em Joinville, né, no Elias Moreira. Daí, 2008, 2009, 2010, eu nadei no Curitibanos em Curitiba. Aham, Aí, 2010. Aí, 2011, 2012, eu nadei no Esporte Clube Pinheiros. aham. E aí, 12, E essa época o 12, Pinheiros era 13. bizarramente forte no nado peito Sim. também, velho. Não Ah, era? sim. Era onde estavam, na verdade, onde estava a maior aglomerada de peitistas na época ali, né? Da Tati Sim. Sakemi, Ana Cara Carvalho, era a Beatriz, tinha Maiara também, que treinava comigo. Cara, sei lá, eu lembro que eu treinava assim, com a final brasileira, eu A treinava final comigo. brasileira. Tô falando? Então, por Era isso que eu lembro isso. disso, entendeu? Porque era Sim. típico isso, era tipo assim, era fechar uma final do brasileiro em um único clube, que era quase 50 Sim. livre. É, 50 livre praticamente masculino, isso. o feminino eu não lembro, mas o masculino era quase todo Pinheiros. Entrava uns Sim. gatos pingados às vezes de algum clube de fora. Nessa época, a velocidade, assim, né? Os velocistas eram bem aglomerados ali, né? Pelo Aham, Pinheiros, assim. Eu lembro que tinha sim. bastante o foco, assim, para esse. E aí, depois dali, eu fui para o Minas, passei um tempo no Grêmio Náutico União, daí eu engravidei e voltei para casa. Aham. Foram esses os Então, clubes que eu passei. Minas, aí você foi pro GNU também? Não lembrava. É que eu fiquei um tempo lá, mas não deu muito certo, terminei o ano. Daí depois aqui, né, eu ainda nadei pela Sul em Floripa Aham, recentemente, né? sim. Daí foram clubes aqui voltados em Santa Catarina.
Que daí já Sim, começou, né? Foi uma transição, como você bem sabe, depois que a gente, né, tem a maternidade e a paternidade, é um outro reajuste que a gente faz. sim. Então, aí a natação sofreu esse outro reajuste, mas, né, sempre presente ali, sempre buscando essa performance, mas é, o, a minha trajetória foi assim. Então, eu, nessa época onde eu tive esses meus melhores resultados, realmente, primeiro foi a explosão ali no Curitibano, porque eu acho que daí eu comecei a treinar num lugar que era mais voltado para as competições mais profissionais, assim, né, de absoluto, Aham, então foi um boost, cara. Tu tá na adolescência ali, é um estouro, né? Coisa linda. Cada hora que tu cai na água é. aham. Ai, que saudade. Hashtag saudades, é mesmo. Assim. Aí agora tu fica ali há 10 anos, 10 anos, 10 anos pra, né, meu, 30 centésimos, mas a gente começa também a dar o valor, né, para esse Sim. centésimo. Quando a gente é criança, não. Mas é muito legal, Não, assim, quando é falar criança, da. se piorasse 30 centésimos, chorava. Pô, não só Nossa! isso. Eu não, não, e assim, na última competição faz um mês que eu não melhoro. É, exatamente. Não, eu recebo pergunta assim, tá? Sim, Daqui eu imagino. alguns jovens mandam assim, cara, tem 3 meses que eu não melhoro o meu tempo, que eu tô precisando desistir. Aí eu, jovem, eu fiquei Sim, 6 anos sem melhorar meu tempo, pô. Você boa. sabe Viu? A como é. gente precisa. Você sabe como é que é isso? 6 anos. Eu Sim, fiquei 6 anos sem melhorar meus 50 ali. Aí, meu, pô, é você três agoniante, meses né? você quer desistir? Não, não é possível. Não, faz isso não. Sim. Aí até mexe comigo, né? Viu? A gente tá aqui para justamente assim, ó, calma, tu não tá no começo, né? Porque justamente parece que tudo vai acabar naquela hora aí, e Parece depois que a tudo gente vai vê acabar. que, cara, é um, assim, bem falou, são as vitórias, né? A gente precisa olhar para nossa trajetória e reconhecer. Sim. É uma técnica que eu consigo mudar, é um treino que eu consigo manter, é uma semana, né, que eu consigo tá conseguindo encaixar nessa rotina que eu tô buscando com saúde, tô buscando com performance, também não tem problema Sim. buscar performance, né? Mas é importante a gente ter essa relação que tem, né, com o tempo, com essa coisa de esforço, porque quando eu atendo na clínica, eu vejo muito dessa dor, porque eu trabalho muito com atleta em clínica. Na Aham. verdade, Mas assim, calma. Aí, ó, opa, você tá desculpa. atropelando aqui, que vai ter o segundo convite. Calma que eu vou te consultar. Vai ter uma Beleza. consulta aqui. Vou aproveitar esse seu lado, pô, tá Beleza. doido? Mas assim, brincadeiras à parte, só pra gente ir para esse Claro. assunto específico. Uhum, É, a rotina de atleta, como que era? Qual era a coisa mais pesada para você? Porque, tipo, eu tô perguntando isso porque, uhum, assim, eu não considero que eu fui um atleta profissional, por mais que eu competisse, né, no federado e tudo mais, mas eu nunca tive a rotina de um atleta, eu nunca saí de casa, treinava, assim, morava com os meus pais, ia para o clube do uhum. lado da minha casa, Vou eu, te eu fazer ia uma para competições, consulta. eu ia para as competições, mas eu não recebia salário, eu nunca foi assim o meu principal mesmo. Eu tentava, Uhum, dentro das minhas condições, tá? Eu brinco que eu sou um nadador master teimoso que tentava ficar entre os profissionais. Eu não era um uhum, profissional que foi para o master, foi meio que ao contrário, assim, sabe? uhum. Então, assim, apesar de ter vivido muito disso, mas assim, é muito diferente do que você viveu. Então, assim, a pergunta é: qual era a coisa mais dura, mais difícil, assim, da rotina de um atleta profissional? Ou as coisas, né? Não dá pra gente ficar rotulando, Uhum. tipo, se tem, né? Mas, assim, até pra gente fazer essa transição para depois, né? Do alto rendimento para o master. Mas qual era a coisa mais Sim. dura, mais difícil da rotina de tudo que você vivia, assim? Tá, olha, tá longe de casa, assim, sabe? E o que, quando eu paro para pensar, é que é justamente uma. Não que a rotina seja ruim, que, né, que a gente colocar responsabilidades desde novos na gente seja ruim, mas é a forma como as coisas são pontuadas e colocadas. A gente vem falando aqui nos últimos 40 minutos também justamente sobre isso, né? Sobre às vezes esse peso, Uhum, sei lá, essa tensão para além do que é necessário. Então, assim, o esporte pega essas crianças desde nova, pensa, eu sei com casa com 13, 14 anos, e por mais que a gente desenvolva uma maturidade e consiga lidar, a gente ainda é uma criança, é um adolescente, sabe? Então, uhum, assim, como você bem falou, tudo vira natação. Então, quando eu vou pensar em lazer, ou pensar em descanso, eu tenho que pensar como que esse lazer, esse descanso vai interferir no meu treino, na minha performance. Então, às vezes eu ficar, sei lá,
eu quero brincar na rua de pular amarelinha, vamos pegar um exemplo assim bem simples. Mas, caraca, Uhum. eu tenho perigo de eu estar brincando ali na rua pulando amarelinha e torcer meu pé e ficar uma semana longe do treino. Eu não posso pular amarelinha. Então, assim, toda hora você tem que ficar se microgerenciando, tentando talvez buscar onde você pode ou não estar interferindo na sua performance, no resultado, né? Porque hoje eu penso em performance, mas quando a gente era criança, é tudo pontuado como resultado. Então, você veio para cá para ser campeã brasileira, você veio para cá para pontuar para o clube. Então, dentro da cabeça de uma criança, pensa como que é isso, porque querendo ou não, quando a gente cresce no esporte, a gente vincula o desenvolvimento da nossa identidade a isso. Então, assim, se eu vinculei a minha identidade a isso e eu não ganhei a medalha que era para eu ganhar, o que eu Uhum. sou? Do que eu estou valendo? Para que eu estou fazendo isso? E aí, diante disso, surgem, né, essas dores. Pô, tô longe da minha família, então, às vezes, eu chamo eles lá, daí é aniversário da mãe, aniversário do irmão, tá todo mundo reunido, todo mundo brincando junto, e eu tô lá sozinha. Como criança, né? Eu, hoje em dia, como adulta, cara, a gente entende, já é sofrido, né? Algumas vezes Uhum. ter que abrir mão de algumas coisas já é sofrido. Então, assim, que nem, pô, às vezes a gente tem que abrir mão de estar na apresentação de um filho nosso ou de alguém que é querido por causa de alguma coisa de trabalho, por causa de alguma reunião, porque naquela hora eu tinha Uhum. marcado um outro compromisso. Então, assim, transferindo para o nosso dia a dia também, a gente sente o peso dessas coisas. Então, pensa quando tu é criança. E uma coisa que eu sentia muito, e assim, hoje eu tô voltando até o contato, é que você é lançado lá para ser um profissional, mas você é ainda uma criança, mas se você é largado aos tubarões para se virar do jeito que der, e as pessoas que, assim, ó, já estou lançando polêmica aqui, né? E as pessoas que estão lá para serem esses correguladores, esses gerenciadores, esquecem que estão lidando com pessoas em formação, já são pessoas, já são, né, já Sim. são atletas ali. Só que tipo, sempre fica naquela, mas do vai ser, do aquilo. Tinha uma frase que era muito falada para a gente quando era criança, quando a gente ganhava, assim, né, brasileiro, ou às vezes estava no meio de gente mais nova, que era assim, nossa, você é o futuro da natação brasileira. Então, era esse peso colocado na gente que, tipo assim, parece uma frase boba, sabe? Parece uma frase que, tipo assim, que tu tá motivando. Mas pensa para um peso de uma criança que nem tem, assim, essa parte do cérebro que é justamente mais racional, que vai ponderar o que aquilo realmente está querendo dizer, o que aquilo dá interferindo, né? Tu não tem esse discernimento. Então, para mim, o mais difícil foi ter o discernimento de conseguir separar o que era parte de desenvolvimento e o que era realmente uma responsabilidade que eu precisava estar lidando naquele momento, né? E assim, eu saí de casa pedindo porque aquilo era um sonho. E a gente tem isso, a gente não quer levar preocupação para os pais, a gente não quer ser peso, né? E a Uhum. gente está decidindo, a gente vai lidar. Então, esse foi o mais difícil, que assim, hoje, quando mais velha e conseguindo me colocar em outras situações, tendo outras relações, assim, que nem quando a gente tem entre técnico e atleta, eu e você, é uma relação Uhum. totalmente diferente. Hoje eu consigo ver o que é e consigo saber e buscar o que são relações saudáveis e sustentáveis para aquilo que eu estou buscando, para aquilo que eu estou querendo construir. Mas quando a gente é criança dentro de um clube, você não tem muito voz ou escolha, sabe? E quando você é o mais novo lá, você é o menor de idade, você abaixa a cabeça para quem é, digamos, autoridade ali. Ao mesmo tempo que você quer Aham. ser rebelde e impor aquilo que, né, o que você acredita, você é controlado e sufocado por algo muito maior. E eu falo sufocado porque era justamente essa sensação que a gente comenta de novo, daquela alegria sendo sufocada, daquele prazer pelo processo, sabe? Daquele Uhum. divertimento de estar construindo muito além de só resultado e medalha. Então, para mim, isso foi o mais complicado, sabe? Caraca, muito bom, muito, muito. Ó, o que eu fiquei pensando aqui de tudo que você foi falando aí dava um outro podcast de outro tema específico para isso. Parte 2 já Porque marca? eu fico pensando assim, porque a minha visão assim, a gente tem que ter um equilíbrio entre a obediência cega, de você estar lá, tem um mentor, tem alguém em cima de você que sabe fazer o que você precisa fazer para chegar lá, né? Porque também, né, como você mesmo falou, pô, pré-frontal não está formadinho. Então, assim, a gente não sabe se o atleta está ali fazendo as melhores escolhas. Mas tem Perfeito. um lado também que é um ser humano que está ali, que não é uma máquina, né? Antes do atleta tem um ser humano ali que, poxa, podia ser
mais ouvido, mais escutado, só que aí dentro de um Sim. sistema onde tem vários atletas, e se você sair e entrar outro no seu lugar e tá tudo bem, né, que é essa máquina aí, acaba que deixa o indivíduo de fora, né? E é o que eu fui pensando aqui, né, dar o valor do podcast, porque existem, é multifatorial o que eu vou falar aqui agora, mas uma das coisas que minou muitos atletas de performarem é não ter tido a oportunidade de chegar no seu pico de performance. O que eu quero dizer com isso? Os atletas pararam antes da hora. E você, mais do que eu, você deve conhecer muitos atletas que talvez tinham um potencial muito maior do que o seu, ou que tinha menos que você sabia que poderia chegar mais lá na frente, parou antes. Sim, eu vejo Muitos, isso né? até hoje, muito, Até hoje, muito, né? até hoje. É doído, justamente por isso, porque as pessoas não param porque a natação para de fazer sentido, mas porque o ambiente não escuta, o ambiente não tem troca, né? Que é bem assim, pô, eu Sim. sei que você tem o conhecimento para passar o melhor treino para mim, mas o meu dia a dia, quem sabe, sou eu. O que eu tô sofrendo com essas transições, o que eu preciso para colocar esse treinamento na minha rotina, sou eu. Então, é importantíssima essa troca. E assim, é uma das maiores dores que eu não só vivi, como hoje vejo também, que é justamente isso, de, pô, essa relação técnica-atleta, ela precisa ser não de, né, toda hora de concordância, mas de troca, né, de compreensão, de às vezes, bom, se você tem um método e você consegue, se você entende esse método e você vê que ele é eficiente, tu vai conseguir replicar ele em outras realidades. Não é assim, ah, não, eu vejo o método só dessa forma e você tenta colocar ele de qualquer forma na sua rotina. Não, a minha rotina é assim. Você tem a eficiência e a clareza, né, a comprovação desse método. O que que ele encaixa nessa rotina que eu estou te mostrando? O que que é essa transformação? Precisa ser dessa construção através dessa troca, porque se é de um lado só, em alguma parte do momento, algum vai morrer ali, algum vai desaparecer e vai se tornar só quem está impondo as coisas e não também aberto a fazer, né, essas modificações, essas mudanças. Exatamente. E até o que me chamou a atenção que você falou quando eu era mais novo, pô, vou brincar aqui, mas posso cansar para o treino, então não vou brincar. Hoje a gente, quanto adulto, é o contrário. Vou sair aqui e eu sei que vai me atrapalhar no treino lá, mas depois eu ajusto o treino. Você não vai ajustar essa realidade para o seu treino. Você Sim, faz o que você vai fazer e você ajusta o treino para a sua realidade. sim. Esse é o jogo do Nadador Master, esse é o jogo muito bem falado aí do quando a gente tem um método ali, né, desenvolvido e pensado para conseguir transpor isso e ter essa troca, né? Via de mão dupla, não tem Perfeito. conversa. E aí, já fazendo essa transição, acho que a palavra do podcast hoje é transição, porque Sim. a gente está falando muito de transição. Vamos para a sua área aí, né? A parte da psicologia. Vou começar por aqui, né? O que que te fez ir para a psicologia? Você foca mais em uma especialidade dentro da psicologia? Conta para a gente aí, porque eu tenho algumas perguntas aqui de, por exemplo, como lidar com nervosismo na pré-competição. Ixi. Eu acho que é Essa o aí, top ela 3, é. top 3 do que eu recebo nas caixinhas de pergunta aqui. Mas Eu conta um pouquinho imagino. se teve relação, né, a psicologia com você ter sido atleta, enfim, fala para Tá, nós. então. A psicologia, ela meio que veio se construindo conforme eu ia me construindo nesses anos, assim, nunca foi algo realmente pensado, sabe? Ah, eu quero ter essa carreira. Mas como eu falei, não sei, eu tenho não sei, essa aptidão, sabe? Dessa troca, de conseguir ter essa troca de compreensão. Então, assim, quando eu comecei a querer a pensar na natação como algo finito, né, como profissão finita, digamos assim, porque quando você é novo, eu com 15, 16 anos, achava que eu ia nadar para sempre, que a natação ia ser minha vida, né, até eu morrer. Não que hoje ela não seja, mas não na configuração que eu imaginei quando eu era mais nova. Né? Então, quando Aham, eu comecei a pensar o que eu quero ser depois, né, que a natação já não sei lá, não era não me trazia essa completude, digamos assim, né? Precisava transformar em alguma coisa. E eu comecei a buscar, pra você ter uma noção, eu tentei fazer design de interiores, não foi para frente, deu tranquei, porque não entrava, né? Que eu fui vendo aham. assim, quais eram assim, sei lá, minhas habilidades e o meu gosto, o que eu gostava de fazer e era boa. Então, isso daí eu gostava, mas não, na hora de aprender e me pensar no meio, não ia. Tentei contabilidade, gente, sério, tipo, nada a ver, socorro.
E assim, eu fiz um ano de contabilidade e aí eu olhava para aquilo e falava assim, cara, eu não me vejo, sei lá, num escritório 24 horas por dia, sentada na frente. Claro que não é Aham, 24 horas por dia, tá, gente? Se tem algum contador aqui, me desculpa, não é sobre contabilidade, é sobre a Carolina na aham, contabilidade, assim, sabe? Eu não aham. conseguia me ver sendo, né, fazendo aquilo. E assim, e incrivelmente, as aulas que eu mais gostava dentro de contabilidade eram as áreas voltadas para relações humanas. Daí eu, bom, vamos para psicologia. Aí, quando eu comecei a psicologia, cara, foi paixão, sabe? Eu fui me aprofundando e eu acho que ao mesmo tempo que eu fui também trazendo esse significado para muita coisa do que eu tinha vivido, eu estava conseguindo ver que não só eu conseguia me transformar e trazer isso para, né, para as pessoas, para as relações, eu podia fazer isso junto de tudo que eu já tinha vivido no esporte. Caramba, Então, massa. era algo que eu conseguia trazer aquilo para potencializar o que, né, essa transição. Então eu não apaguei, eu trouxe para junto tudo aquilo que eu vivi. E eu acredito que eu aprendi muito, sabe? E assim, uma das coisas que me marcam justamente é isso. Cara, eu fui para tanto lugar no mundo, com tanta cultura diferente, cruzando tanta pessoa diferente, que eu vejo que hoje isso reflete na minha clínica, na forma como eu faço essa troca ali, sabe? Então, eu consegui unir uma parte muito importante minha junto, né, dessa minha transição, dessa minha nova profissão, desculpa. E aí, assim, como que foi? No início, eu não queria fazer nada relacionado ao esporte, porque justamente eu tava com aquele ranço que a gente tava falando ali. Eu tava para desistir da natação. Não Sim. queria mais olhar, não queria mais ver, sabe? Não me fala, não estava encontrando lugar nenhum. Então Isso eu muito comecei. por conta da sua vivência do que você imaginava e viveu a natação competitiva? Ou Isso, porque, tipo, ah, justamente. não, natação não é mais para mim mesmo, ou foi meio que assim, entre aspas, um trauma, assim, do que foi o peso. Teve É, isso para você? foi de trauma mesmo. Aham. Foi de assim, de, sei lá, de perceber um ambiente muito hostil e só conseguir perceber a hostilidade daquele ambiente, não tá conseguindo mais estar ali, sabe? E às vezes justamente assim, de daquela troca de entender assim o que eu consigo entregar agora, qual que é a minha realidade agora. Então, não tinha esse encaixe, sabe? E assim, e estava justamente tornando aquela relação difícil, porque daí a culpa a gente coloca na gente, né? A gente quer Uhum. colocar, quer fazer alguma coisa, mas não consegue incluir aquilo, a gente começa tornando essa culpa e eu não via mais saída diante daquilo ali. Então, foi esse começo meio conturbado, mas aí, né, foi passando não só, como eu falei, né, foi dando significado diferente conforme também eu ia aprendendo mais. Comecei a fazer Aham. terapia também na mesma época e, né, apareceu o Felipe Messias com Menos é Mais também, me abrindo esse espaço todo, e eu falei assim, caraca, a natação que eu acredito que eu acreditava, né, que poderia ser boa, ela existe, sabe? Que eu acredito numa natação sustentável, ela existe essa troca, assim, de realmente menos é mais, não porque você está fazendo menos, mas porque você está focando naquilo que realmente é eficiente, né? Naquilo que vai ter essa modificação. Então foram algumas coisas que daí durante essa, sei lá, fui fazendo as pazes com algumas partes da minha história, e aí, inevitavelmente, a psicologia do esporte entrou na minha vida, assim, né? Na verdade, eu fui entrando na psicologia do esporte, porque não tem como, né? Olha só, tudo que a gente veio conversando aqui agora e daquilo que eu falei de, putz, a responsabilidade de ter esse espaço através daquilo que eu conquistei com a natação é algo que eu consigo transformar agora com isso, né? Então, assim, pô, tudo aquilo que a gente tem um pouco, né, cara? O que eu percebi vivendo, qual que é o ponto, qual que é o pilar que eu posso tá sendo para sustentar ali, sabe, essa mudança. E assim, é Uhum. uma mudança que a gente pensa desde uma base de desenvolvimento, mas olha só como reflete até quando a gente é master. Então, assim, cara, a gente precisa desse cuidado, sabe? E se hoje eu posso estar unindo a experiência junto com a teoria, por que não fazer isso? E aí, né, acho que a partir do momento que eu aceitei que é disso mesmo que eu vivo, o meio que eu quero viver, que é o esporte, assim. Eu acho que até mais do que o esporte é a performance, né? Eu me Uhum. intitulo como psicóloga de performance. Porque você performa, a Ah, gente quando pensa em performance, a gente volta muito para o esporte, porque é uma performance clara, né? Muito sim. objetiva ali. Só que a gente tem performance educacional, então a criança, quando ela está na escola, ela precisa entregar resultado, precisa entregar alguma coisa, então você tem uma performance ali.
tem performance em empresa, então quando você está no seu trabalho, você precisa performar, precisa entregar. E assim, claro, quando a gente vai lidar no dia a dia, não performance como resultado, mas a gente também performa diante de um núcleo familiar, né? Você tem um papel muito claro dentro da tua família e aquele papel, ele tem algumas responsabilidades que precisam, né? Precisam ter, sei lá, algum resultado, uma entrega. Então, por isso que eu me titulo como de performance, porque não se limita ao esporte, mas hoje em dia é muito voltado para o esporte. E o que é muito legal porque as pessoas chegam até mim querendo lidar com justamente esse processo, né? Do, sei lá, processo técnico, processo tático, e a gente começa a ver que isso é uma do que circula aquele ser humano ali. Tá me escutando? Que eu acho Tô que o meu... escutando, tô Ah, escutando. É porque e provavelmente saiu o fone e tá do microfone de agora. isso. Mas tá, eu tô Tá ouvindo tran- perfeitamente. Ah, Pode então tá. continuar. Qualquer coisa eu pego um outro fone. Não, tá Com a ótimo o som, bateria. inclusive. Ah, então show. Tá tranquilo. Até me perdi, desculpa. A gente estava falando sobre Que eles, psicologia do esporte, né? isso, que aí te procuram falando, pensando em performance. Isso, porque a gente vai buscar, mas assim, até já fazendo essa analogia com a realidade de um master, né? Porque é importante, né? Isso aqui é importante pra gente, pô, não dá para tirar a importância daquilo, por mais que a Sim. gente, né, vá incluir na rotina, não de uma forma que seja o objetivo principal, mas é importante, a gente dedica tempo para aquilo. Uhum. Então, aquilo vai interferir, da mesma forma que, por mais que não seja a prioridade número um, as outras coisas da sua vida também vão interferir nessa sua performance, naquilo que você está trabalhando no dia a dia, né? Então, Exato. eu, dentro dessa psicologia do esporte, psicologia da performance, eu olho sim para isso por ser muito importante e também como que eu posso dizer, é um meio controlável de teste, porque como psicólogo, né, na psicologia, a gente não pode fazer teste com humano, justamente porque a gente não sabe como vai ser a resposta, né? Às Sim. vezes os traumas que podem gerar aquela coisa. E eu vejo o esporte como um meio de teste muito saudável para isso. Porque você está muito direcionado. E, cara, tu lidar com frustração, tu lidar com, né, com esforço, com estratégia, com tática, com técnica. Então, Nossa. olha só, o E, tanto de coisa que e a gente lidar, né? prepara Independente. muita gente para as outras coisas da vida, né? Sim, é um meio de meio que você testar e conseguir daí transferir para outras áreas. Então, é uma coisa que eu acho muito legal. E assim, a psicologia em si, do esporte, da performance, ela não é para atleta, assim, que nem, eu faço seleção brasileira, eu sou seleção brasileira, e aí esse atleta precisa de acompanhamento, de suporte, né, terapêutico, psicológico. Uhum. Não, porque o desenvolvimento através do esporte, ele é para todos, independente do seu objetivo com aquele meio. Então é isso que eu acho muito legal e assim o que eu busco também lidar dentro da clínica, que é um meio de, como que eu posso dizer, de transformação sustentável e controlada, né? Se você também encontra um espaço que te deixa abertura o suficiente para ter essa troca, como a gente estava falando Sim. aqui, que em muitos lugares não se tem, às vezes você acaba realmente desistindo dessa continuidade por causa dessa, bom, você não tem como me transformar aqui, você não tem como colocar um pouco também de mim, como que eu vou conseguir sustentar isso daí, né? Então, é algo que eu vejo dentro da clínica voltada a isso, que não só o esporte ele começa a minar quando você só olha resultado, porque as pessoas elas entram no esporte não buscando isso, né? No começo é uma consequência, daí a partir do momento que parece que você conquista ou chega lá, essa Uhum. importância ela meio que parte para um lado que não foi a princípio que te fez chegar lá. Então, eu acho muito legal isso, sabe? Eu comecei meio deixando o esporte de lado, mas depois que, inevitavelmente, eu fui me adentrando, eu vi o quão mágico, né? Eu já sabia, já tinha vivido isso, era mais uma dor minha que estava me impedindo de realmente transformar isso para dentro da, daquilo que eu estava, né, para o meu trabalho agora, para aquilo que eu faço dentro da clínica, nos atendimentos né, com atletas, com Uhum. praticantes também, porque não é, de novo, só atleta profissional, né? São Sim. pessoas também que querem colocar um pouco de esporte de movimento na vida. Que é também aqui, né? A comunidade Menos é Mais é para quem quer ter resultado, mas também é para quem quer colocar esse movimento na vida, quem quer colocar dentro da rotina esse. Porque é um autocuidado, né?
Mas o Sim. significado, o objetivo que você vai dar para isso, daí cada um sabe do seu, né? O que você quer com aquilo, mas que é um meio muito legal e muito importante, acho, da gente frisar que tem que dar um jeito de incluir, né? A gente sabe que todo mundo tem 24 horas, mas o 24 horas de todo mundo não é igual, né? Que isso é balela falar que todo mundo tem a mesma 24 horas, que a gente sabe que não é. Então, assim, a gente precisa encontrar. Eu não tô falando que assim, porque eu sei que é difícil, sabe? É um investimento de tempo, é investimento de dinheiro também. A gente sabe como que depois, quando a gente vira adulto e tem outras coisas para lidar, o quanto que é difícil de dar. Isso gera culpa, porque ao mesmo tempo a gente sabe o quão importante é ter isso na nossa rotina. Então, é legal a gente começar a ver como encaixar. E aí, de novo, entra se o método é bom e eficiente, né? E também eu acho que a pessoa que direciona aquilo consegue dar abertura para que as realidades também modifiquem aquilo, isso consegue ser sustentável, para até quando aquilo fizer sentido para a pessoa, né? Que a oportunidade ela esteja ali e seja uma escolha nossa parar ou não, porque não faz sentido, e não porque, sei lá, aquilo não está te dando possibilidade de se desenvolver. Cara, você falou uma parada aí, que a escolha seja nossa. Eu parar. O que mais aconteceu e acontece e acontecia era a gente não ter escolha, né? Porque muita gente E via a natação só como treinando todos os dias, horas e mais horas. sim. Não, e até Cara, com dobra, se você não faz isso, se você não consegue se inserir nisso, não tem mais natação para você. sim, sim, é bem isso, não ver uma outra possibilidade de transformar isso para nova realidade, né? Porque, cara, a Sim. gente muda, a gente vai, assim, às vezes o que vai acontecer essa semana vai estar acontecendo na semana que vem, nesse ano, o ano que vem é totalmente diferente. Então é impossível, a gente vai estar sempre lidando com mudanças, né? E aí um Sim. pouco dessa rigidez de não conseguir mudar, ou até da forma como aquilo era, né, prioridade ou não na sua vida. Igual eu estava conversando aqui antes, era a natação prioridade de tudo, e agora já não é. Então, são formas da gente lidar. E, de novo, o esporte ele é incrível, porque você vai da alegria à frustração, às vezes em questões de segundos, mas é um meio muito saudável de lidar com isso, né? Eu Sim. incentivo todo mundo à minha volta, sabe? Não precisa ser profissional, não precisa ser o melhor, mas tenta começar um pouquinho, sabe? E é encontrar o que gosta. Aqui, a nossa comunidade adora uma natação. Então, pô, a gente encontra na natação um meio de se expressar, um meio de se movimentar. Também, assim, tem gente que gosta de musculação, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, sei lá, de vôlei, tem gente que não gosta. Eu acho que tem esporte para todo mundo, sabe? Como você também sempre fala, né, nas nossas trocas, fala também no Instagram, pontua muito, testa. Meu, você só vai saber se você chegar lá e Vou testar. mandar para você aqui, ó. Aqui, ó. Testa, você tem que testar, velho. Meu, tu bate muito nessa tecla, assim, eu acompanho porque Sim. é isso, sabe? Dentro da psicologia, a gente já tendo esse engate, vou fazer esse gancho já para aquilo que você trouxe da pergunta, sabe? Do como Uhum. lidar com esse nervosismo, de como começar a lidar Sim. com as situações. Cara, não é uma receita de bolo, sabe? Eu não vou conseguir chegar para você aqui e falar, pessoal, essa aqui é a resposta e desculpa se em algum lugar alguém chega e fala isso para vocês. Estão tentando te enganar, porque é muito complexo, né? Primeiro a gente precisa entender qual que é o, sei lá, o peso do significado que você está colocando diante daquele objetivo, para daí a gente entender quais são os gatilhos, para que, né? Por que você fica nervoso. E um outro ponto que é uma coisa que muito na clínica aparece, a gente vê a ansiedade como algo ruim na nossa relação, né? De tudo, assim, emocional. E a ansiedade, na verdade, ela tem um papel muito importante, né, na nossa sobrevivência. O problema é quando ela está disfuncional, que é justamente quando ela te impede de cumprir ou ir atrás ou agir, se comprometer com aquilo que você percebe que é importante para você, que é uma prioridade, né, que é aquilo que você quer fazer. Porque a gente se preparar, né, para as coisas não é um problema, mas é um problema quando a gente deixa de fazer por causa do que a gente está imaginando que possa estar acontecendo. Então, a ansiedade nada mais é do que essa ânsia de cumprir aquilo com que você está se comprometendo dia a dia. Então, pô, como que tu não vai ficar nervoso com frio na barriga? Eu tô assim, eu vou nadar final do ano. Tô nadando, treinando o ano inteiro. Eu vou chegar lá, não vou ficar nervoso? Não tem como. Sei lá, pelo menos eu, pra mim, se não tem esse frio na barriga, esse nervosismo, tu tá morto.
né? Isso é sinal de que tu tá vivo, tu tá sentindo, tu se preocupa, aquilo ali é importante para você. Então, essas exposições, né? Então, assim, aos poucos, durante né, essa relação terapêutica, a gente vai se expondo para as possíveis, né, para as hipóteses do que pode estar engatilhando essas ansiedades. Então, é um aprofundamento muito complexo. A gente tem várias técnicas, claro, né? Mas é uma técnica que, de novo, eu não posso falar que o mindfulness é perfeito se eu não te conheço, porque às vezes ele não vai funcionar para você, entendeu? Então, assim, ele é uma ferramenta que ele tem evidência, né? Tem, através da prática, evidências de que é uma ferramenta muito boa. Mas em qual ambiente, com qual pessoa, em qual realidade? Então, a ferramenta que dá certo para você, às vezes não dá certo para o outro, e eu preciso adaptar conforme aquilo que a gente vai tendo em troca, né? Conforme aquilo que você vai trazendo, conforme aquilo que a gente vai se aprofundando. Então, a gente pode sim buscar diversas ferramentas, mas para lidar, primeiro, a exposição gradual ela é muito boa, né? Então, você vai. Tu nunca competiu. Pô, tua primeira competição, tu vai ficar nervoso mesmo. Mas é pensar, né? Claro, de novo, tem todo aquele trabalho, não é só pensar, não é essa coisa simples, mas que a partir daquela primeira experiência você vai ter pontos de observação que você vai trazer, né, para essa parte que a gente pode errar, que é o treino, para daí na próxima vez você adquirir mais conhecimento daquilo, ter outros pontos de observação. É porque a gente tende a colocar sempre algo como bom ou ruim, né, negativo ou positivo, e não como, sei lá, às vezes um sinal ou um dado para eu lidar e transformar aquilo se eu acho que eu preciso potencializar ou se eu acho que eu preciso tirar aquilo da minha vida, né? Ou daquele processo. Então, engatilhando, como não sei se eu respondi muito bem, né? De Eu novo, tô foi meio aqui vago. explodindo, porque que aula que você deu agora, foi a consulta, eu consegui arrancar de você mais do que eu imaginei, e é muito isso, tanto é que eu não sei se você acompanha muito, assim, meus stories, as caixinhas de perguntas, geralmente quando me perguntam isso, eu falo, na minha área, enquanto profissional de educação física, a minha recomendação é treinar de forma específica, saber exatamente o que você vai fazer lá no dia. Porque muitas das vezes as pessoas ficam nervosas porque elas nem sabem, elas vão subir no bloco, tá, eu vou respirar quantas, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Ela não sabe o que vai fazer. Imprevisibilidade deixa a gente muito nervoso. Perfeito. Uhum. É onde eu posso, é até onde a minha área chega. E aí eu tento aprofundar falando, você precisa entender de onde está vindo esse nervosismo. E a terceira camada, que tem que ser a primeira, é fazer terapia. Porque a gente se conhece. Justamente por isso, porque você precisa saber de onde está vindo, e talvez sozinho você não vai conseguir identificar. Aí quem tem essa ferramenta, que é o profissional da saúde mental, que vai te trazer isso. Então, assim, da minha parte, você quer ficar menos nervoso? Treina de forma específica. Só que ainda entra uma pegadinha aí, porque você treinando muito específico, você cria expectativa de uma performance maior, de talvez buscar um resultado maior. Só que se você não chegou lá ainda, você pode ficar nervoso ainda mais e não saber lidar com a expectativa que você está criando por você estar muito bem. Porque talvez também, se você não treinou direito, não treinei direito, tá tudo certo. Já sei que. Agora, pô, treinei pra caramba, velho. Pode ser que, pô, vai vir coisa. Aí você fica nervoso e não sabe lidar com isso. E o que eu falei que eu fiquei aqui assim explodindo, porque é muito isso que você falou de. Cara, como não ficar nervoso, velho? Se você não quer ficar nervoso, só não se importar. Isso. O que você tá fazendo. Beleza, vai lá. Só não ligar. Agora, se você se importa minimamente com aquilo que você está buscando, não tem como. E o limiar ainda é importante de nervosismo. A gente tem uma curva de excitabilidade, a gente só não pode passar dessa curva. Perfeito. Só que como não passar? Isso. Aí é terapia, velho. Aí é terapia. E eu trabalhei muito isso, Carol, na terapia, assim, durante anos. Mas, assim, muito, muito. Ixi, até eu conseguir entender o que me motivava, o porquê que eu ficava nervoso, que aí comecei a ter, né, os resultados mais expressivos. Mas, cara, casa muito, né, essa a parte técnica de você estar preparado, então essa antecipação, saber o que você vai fazer na prova. Pô, o brasileiro que eu ganhei foi a prova que eu mais sabia o que eu ia fazer. Eu sabia o número de ondulações, número de braçadas, sabia com que braçada que eu ia fazer da última braçada para virar e a braçada que eu ia cravar na parede na chegada. Sabia exatamente tudo.
Cara, eu Tinha uma... subi no bloco, não, tinha uma estratégia definida. Subir no bloco, aqui é só fazer o que tem que fazer agora, independente do que estão fazendo do meu lado aqui, esse é o plano que eu vou seguir. Ah, eu estou um pouco mais atrás, estou um pouco mais na frente, não interessa. Eu treinei de forma específica para fazer exatamente isso aqui. O que eles vão fazer não interfere. Sabe? Isso. Então, assim, isso traz, né, um pouco mais de confiança e mais tranquilidade. Só Sim. que entender a motivação, né, o que está te fazendo sentir aquele nervosismo, aquela ansiedade que você não está conseguindo controlar, aí a minha recomendação é terapia mesmo. Perfeito, é bem E isso mesmo. muita gente, inclusive, tem um preconceito com terapia, né? Você sofre com isso, né? Sim, porque daí parece que eu tô buscando terapia porque tem uma coisa de errado. E não é uma coisa de errado, é porque às vezes tu precisa de um suporte, às vezes tu não tem, que nem, pô, a gente busca um técnico para passar treino porque a gente não tem o conhecimento de tudo. Tipo, eu sei nadar. Se eu fosse lá só nadar, isso aí tranquilo, mas assim, eu tenho um objetivo para construir ali, bom, daí eu preciso de um profissional que tem o estudo para direcionar para aquilo. Então, é esse suporte, né? E não é porque tem algo de errado. E é muito legal quando você traz isso, porque são coisas que quando eu vou junto dos meus atletas trazer essa análise de performance, a gente trabalha com pilares, e um dos pilares é esse mesmo, a gente vai trabalhar a parte técnica, vai perguntar como que tá essa troca com o seu técnico, né? Como que é, assim, como que é essa conversa, como que é essa abertura, como que você se percebe nisso. Então, como que tá a parte tática, né? Como que você vê a sua prova? Como que tá essa técnica de nado? É uma virada que tu precisa ajustar, sei lá, numa prova de 100, 50, qual que você vai estar fazendo o que no 15, vai estar fazendo o que no 25? Isso daí tá bem claro para você? Quando você tá treinando, você enxerga que você tá realmente buscando esses objetivos, porque isso é muito importante dentro desses pilares, né? A parte técnica, ela é mais essa relação com o técnico. A parte Sim. tática é justamente essa relação do que o treino está construindo, e se você está percebendo, faz sentido que o treino está justamente construindo aquilo que tu está buscando. Sei lá, a gente tem aqui um objetivo com 50 livre. Eu vou lá cair na água, aí eu vejo que eu estou construindo, né, nos treinos de 15, mesmo quando tem aqueles treinos de 50, eu vejo e entendo que o processo está justamente levando para aquele objetivo de 50 livre que a gente tem. Mas eu vejo, às vezes, muito na clínica que é bem às vezes assim, a pessoa tá lá rodando um monte, tem que fazer broken, tem que fazer um monte de coisa, e a única instrução que se tem é assim, vai lá e faz forte, vai lá e dá seu máximo. Daí, beleza, como assim, eu não tô dando meu máximo em todo treino, mas aí eu vou chegar lá no 400, sei lá, no 400 livre, no 200 livre, no 100 livre. Eu vou dar meu máximo? Não é assim chegar na água, fechar o olho e girar o braço. A gente sabe que não é assim, né? Que você tem uma estratégia. Então, é legal você trazer, porque é uma das partes que hoje eu vejo que falta um pouco desse conhecimento do eu me interessar até por que eu estou fazendo aquilo no treino e o que aquilo passa para, sei lá, para transferência daquilo que eu quero para minha prova principal, né? Que é quando eu vou cair na água para competir, digamos, ou quando eu vou cair na água para fazer um tempo, seja em treino, seja em competição. Uhum. E a gente passa, né, pela parte nutricional, que também é muito importante, né? A gente tem que pegar essa parte nutricional, sim, independente se você vai competir ou não, né? Se você tá fazendo o esforço físico, pois é, que é para além, assim, se você ficar só parado, tu já tá gastando. Então tu já precisa colocar combustível para dentro. Se você tá fazendo para algo além disso, que é só, sei lá, como se fosse só vegetar, cara, tu tá gastando já mais do que teu corpo precisa de combustível e assim, combustível bem direcionado. E não é aquela coisa, vou ser regrada, não vou tomar minha cervejinha, não vou comer meu hambúrguer. Tu vai, cara. Mas é entender que, assim, às vezes quando você vai treinar, é bom você, antes de, sei lá, de cair na d'água, comer um carboidrato e depois colocar uma proteína pra tu não tá só, sei lá, Comer uma feijoada antes do treino, né? entendeu? Feijoada pra comer antes, é importante. Às vezes, a gente tem essa coisa que precisa emagrecer, precisa estar mais seco, precisa não sei o que lá. E, cara, não é isso, sim, pelo menos que vai fazer a performance estourar, sabe? Claro que diante de um objetivo competitivo, às vezes a gente tem algumas adequações, digamos assim, né, que a gente busca, mas que não é o ponto principal, porque você precisa estar dando nutriente suficiente para você estar conseguindo lidar com aquilo, porque daí tá buscando saúde e aí tá tirando combustível e tá adoecendo, né?
E aí o último pilar que a gente passa é o psicológico, porque para a gente entender dos nossos limites e a forma como, né, a nossa relação com o mundo ela interfere naquilo que a gente está buscando, a gente precisa ter esse conhecimento de como as coisas interferiram, de como que foi a nossa história, como que a gente está agora. Então, tu vê que não é uma coisa só, não é corpo ou mente, é tudo junto, mas assim, é que é multidisciplinar, a gente precisa desse olhar complexo, porque a gente, como ser humano, a gente é complexo. Então, cara, eu preciso cuidar de mim como um todo, né? E cuidar junto, assim, é uma troca. É o psicólogo trabalhar com o técnico, que trabalha com o nutricionista, é entender que eu tenho conhecimento, mas não tenho conhecimento de tudo. Do mesmo jeito que eu tenho algo a ensinar, eu tenho muito a aprender. Eu acho que é nessa troca que a gente ganha bastante, né? Sim, caraca, muito massa. Muito massa. Essa interdisciplinaridade, né, velho? E assim, é é um indivíduo que está ali que precisa de todas essas áreas, porque resultado, costumo dizer, é um dos mandamentos do menos é mais, resultado é multifatorial. Eu não tenho, como você falou, eu não tenho a receita. Pô, ó, faz esse treino aqui. Eu tenho muita dificuldade. Tem aluno, tem gente que chega e fala assim: se eu treinar com você, eu saio de 25 segundos para 24. Eu falo, cara, eu queria muito. Eu acho que eu estaria milionário se eu falasse assim: programa de 12 semanas que vai fazer você melhorar 5 segundos nos 50 metros. Eu ia vender muito. Quem não quer? Mas eu não consigo prometer isso. Não posso prometer isso porque é multifatorial. Você pode seguir a risco o meu programa de treino. Se você não está se alimentando direito, se você não está bebendo água direito, se você não está dormindo direito, não vai casar. Sua cabeça não está alinhada com. Não vai dar. É multifatorial, né? Então, assim, você passou por todos os pilares importantíssimos. E, galera, se você está aqui, vai avaliando ali, pô, o que que eu posso? Eu quero evoluir, seja na natação ou na vida, porque alimentação também, igual no meu momento de vida agora, aí eu fiquei um período comendo mal, e aí comendo o que dava, tava com algumas dificuldades. Aí eu falei, cara, eu vou voltar a me alimentar direito, porque isso tá tirando a minha energia. Aí não consigo performar direito no trabalho, porque tá todo empazinado ou não tá conseguindo nem pensar direito. Se não bebe água, fica desidratado. E hidratação é para tudo, para o cognitivo. Aí não dorme direito. Cara, não é só para performar. A gente, né, tem um indivíduo atleta, você que está aqui, provavelmente você pratica algum esporte, você faz natação, você quer performar, mas você trabalha também, você cuida dos seus filhos. Então, precisa também de todos Sim, esses pilares para você estar em paz e estar bem com você fisicamente, psicologicamente, para performar em todas as. E é tudo. Pô, eu gostei muito do que você falou, isso é tudo performance. sim, Com meu filho, é performar, cuidar direito dele. É uma sim, performance, né? Não é aquela sim. performance de vou bater lá, nadar para tanto, mas é entregar o meu melhor para ele, velho. Sim, tu tem um Né? papel, Entregar o melhor para minha esposa. Oi? tu tem um papel muito claro daí no seu ciclo familiar. Sim, e preciso performar dentro desse papel. Sim. E a performance é tudo, cara, muito massa. É legal isso que tu trouxe até para assim, às vezes o que a gente pode fazer, tu perguntou alguma coisa, né, para lidar com esse nervosismo. Uhum. Claro que às vezes não tão voltado para para esse resultado antes da prova, mas isso pode vir, né, a auxiliar. Mas é trazer mesmo isso quando for pensar nessa análise de performance daquilo que você está fazendo ou que você quer deixar de fazer, Uhum. vai para os pilares, né? Ver se o técnico, se a tática, se o nutricional e o psicológico, qual desses pilares está precisando de um pouco mais de atenção. E também acho que é muito legal da gente ter também claro quais são as prioridades na nossa vida, sabe? E vamos por assim, ó, eu hoje tenho como prioridade a minha família, né, que é a minha vida pessoal aqui, e tenho como prioridade tanto a natação quanto a psicologia. Então, eu tenho três frentes que eu quero dar atenção e quero desenvolver. Então, o que que eu posso diante disso, né? Quais são os pontos que eu vou observar e aí a gente, né, vai gerando um monte de reflexão em cima disso. Mas é importante a gente ter também essas clarezas, porque não sei se é felizmente ou infelizmente, a gente vai precisar, às vezes, abrir mão de coisas que podem ser legais, importantes para a gente, mas não estão alinhadas com o momento que a gente está buscando agora, Sim, né? Não é que você vai desistir ou abrir mão, mas você está justamente com a clareza naquela prioridade, né? Então, hoje, se é alguma coisa que surge fora desse tempo
desse tempo de qualidade que eu quero ter com meu namorado, com meu filho, da natação, o que a natação está construindo junto comigo e do que eu quero desenvolver, né, como psicóloga, se foge dessas minhas prioridades, já não, no momento, não vale a energia, digamos assim, né? Porque a gente precisa, aqui, Master, você falou, pô, você tá lidando aqui, tá fazendo podcast, daqui a pouco vai lá, vai ajudar com alguma coisa da casa, mas depois tem que vir e fazer treino de alguém. Então, cara, são várias frentes, né? E se a gente não tem essa clareza, todas são importantes. Então, é uma questão de também organização de prioridades, né? Desses limites, de você se responsabilizar também por essas escolhas. E é difícil, sabe? Eu também passo muito, abrir mão às vezes da natação para mim é muito difícil porque a vida inteira eu tive que abrir mão das outras coisas por causa da natação. Então, a gente falou, a palavra é transição, a gente está sempre nessa transição, né? Às vezes é também transição de papel, tu tá em casa com seu filho e com a sua esposa, você tá com um papel de marido e pai, mas você saiu dali, você tá aqui no podcast, tu tá, né, como papel de um influenciador, de técnico, de um profissional de educação física, então a gente também transiciona dentro dessas nossas prioridades. Sim. Então, como é importante, né, a gente ter isso também como fator, né, na nossa performance, porque mesmo quando você está ali treinando e nadando, as outras coisas fisicamente não estão contigo, você carrega elas aqui, né? Então, elas vão interferir, por isso que é importante a gente ter essas clarezas e voltar, reavaliar a gente. Não ter medo de se reavaliar, sabe? Não ter medo de mudar, não ter medo de testar e ver que, às vezes, aquilo que fazia sentido não faz mais sentido você precisar ir para outro caminho. Não tem problema. A gente é assim, a gente está aqui para mudar. Se de manhã estava sol e agora está chovendo, por que eu não posso, sei lá, de manhã tá de um jeito e à tarde tá de outro, sabe? Então, é importante a gente revisitar, sabe? É importante a gente entrar e... Porque isso também acho que traz essa segurança, né? Porque o que eu vejo, assim, o que vai te deixar mais calmo, né? O que vai talvez lidar melhor com a ansiedade, na verdade, não é a calmaria, mas é a segurança, né? A segurança de você ter clareza da tática, da estratégia que você está lidando, de você ter essa clareza do que é importante para você agora, porque vai atravessar também, às vezes, vontade dos outros, né? E aqui a nossa troca, ela vai construir. Então, a gente precisa ter essa clareza da nossa construção e em que ponto aquilo interfere tanto na gente como com o ambiente que a gente vai atravessar. Então é bem complexo mesmo, não é uma receita de bolo pronta, é teste, sabe? E o que eu vejo a espaço da terapia é justamente esse teste seguro, sabe? Igual quando a gente tem nos treinos, assim, pô, eu posso treinar a minha saída quantas vezes eu quiser, trocar o pé ali, porque ali eu tenho esse espaço seguro de lidar e construir uma possível realidade onde seja boa e sustentável para mim e para aquilo que eu quero. E dentro da terapia a gente constrói isso também, constrói qual que é a relação, como que eu quero, como que eu gosto, o que eu percebo, o que eu percebo que está faltando. Então, que é aquilo que eu trouxe, como eu vejo o esporte sendo justamente esse meio saudável da gente se construir, se experimentar, sabe? Eu acho mágico, 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 assim, é uma união maravilhosa. Caraca, que irado. Que irado. Cabeça fritando, pensando um monte de coisa que você falou. Mas assim, tinha muito mais coisa aqui, mas vamos caminhar para o final, tá? E aí, até enquanto eu vou lendo aqui, pegando as últimas perguntas, mais polêmica. Eu ia pegar leve, tô brincando, não vai ser tão. Quer dizer, não sei, aí eu vou deixar o teor do nível aí para você, tá? Mas depois eu vou até anotar aqui uma outra perguntinha, mas você que transitou pelo treinamento profissional, tradicional, por várias. Aqui não é papo de falar mal nem nada, mas eu quero uma comparação. Tá. Quais são as principais diferenças hoje que você vê? Pode ser tecnicamente, pode ser para a linha que você quer segmentar e direcionar aí do treinamento tradicional por tudo que você passou enquanto atleta profissional
para os treinos do Menos é Mais? O que você vê assim que tem mais diferença, ou se tem alguma similaridade? Fica à vontade, fala aí para mim. Eu acho que primeiro a especificidade de tu olhar o atleta como alguém único, sabe? E assim, é que eu vejo uma dificuldade, porque no clube tu tem um técnico, você é um para vários, mas tem uma troca no sentido de trabalhar com essas realidades, né? De perceber não só aquilo que você quer entregar, mas também aonde você está inserido. E quando a gente está num clube, não tem muito isso, né? Porque você está inserido no clube. E aí um monte de atleta, então tu manda um treino meio para todo mundo, e ele meio que dentro a gente tenta especificar mais ou menos para cada coisa. Então, tem um grupo de velocista, mas é o mesmo treino para velocista. Mesmo que eu, Carolina, fosse responder com um treino de velocidade, sei lá, mais focado para um trabalho mais de força com resistência de velocidade do que só com estímulos de velocidade puro. Sei lá, tô chutando uma coisa nada a ver para ter uma comparação mais ou menos assim. Às vezes eu respondo com treino de velocidade diferente. E esse aí é o que eu mais ou menos assim, né? O que eu percebo que é uma queixa minha e também dentro daquilo que chega até mim, que é o não meio que não ser olhado como alguém individual, né? Ser jogado meio que ele no meio. E o principal de todos, assim, que é engraçado, é o jeito que a gente fala que é não ter encheção de linguiça. E assim, se o pessoal que está assistindo tem a familiaridade com o termo, mas a gente, sei lá, durante toda a minha carreira é muito assim, a gente saía sempre do treino reclamando de tipo, para que eu fiz aquilo? Toda semana tem isso e tipo, não me adianta de nada, é só para encher e encher metragem, para bater aquilo ali, porque se não chegou a 6.000, tu não treinou direito. Porque entre um negócio e outro eu não posso dar descanso, eu tenho que colocar alguma coisa ali. Então, eu tenho um estímulo de velocidade, vou começar a série principal, eu não posso ter um descanso entre um e outro, não, eu vou meter um rodado de braço, perna, sei lá, um negócio ali no meio para encher linguiça. É isso, pelo menos, que eu como atleta e muitos outros que vinham, que a gente reclamava muito, encheção de linguiça. Rolava muito questionamento? Nossa senhora, assim, entre a gente reclamava um monte, né? Mas o técnico a gente ficava quietinho, porque não tem aquela troca, aquela mudança, era aquilo, e você faz o que está passado ali, né? E aí, se você começa a não dar resultado, a culpa é sua, e não o método que precisa ser reavaliado e, sei lá, modificado. Mas, enfim. Então, eu vejo hoje a diferença é essa. Eu olho para o treino e eu vejo de forma muito clara e objetiva o que eu estou fazendo, o que eu estou treinando, sabe? E hoje, assim, até dentro da minha troca, é uma coisa que eu vejo muito familiar junto da forma como você também, né? Lidar com essa. Como que eu posso dizer? Eu perdi a palavra, mas a gente prioriza muito essa parte da pausa e do descanso, sabe? Como algo importante, é necessário ter isso. E hoje a gente é muito colocado assim, como se o descanso fosse um desperdício de tempo e uma inutilidade ali, ao qual você não pode se permitir ter, sabe? Então é algo que eu vejo de muito diferente, que é importante a gente ter a pausa, é importante a gente ter o descanso, porque a gente assimila e reavalia muita coisa ali, né? A gente consegue aplicar com muito mais valor aquilo que a gente está buscando. Não é fazer de qualquer jeito. É outra coisa que você fala bastante também, que é assim, pô, tu tá rodando, daí tu completou metragem, mas em momento nenhum tu prestou atenção na técnica. Aí tu vai lá depois competir, tá com a técnica toda cagada, mas e não tá entendendo por quê. E, cara, e assim, e eu tô falando isso com muita crença no que eu tô falando, porque eu vivi e hoje, como, tipo, fora de ser atleta, sendo profissional de psicologia, essas queixas chegam em mim, assim, de uma forma arrebatadora, porque é direto. E eu falo assim, como que não tem um ponto em comum nessas desistências, sabe, nessas coisas assim, porque tem. Só que se a gente aponta, é complicado, né? Você sabe muito bem, você leva bastante pedrada há muito tempo, então é complicado, sabe? Então, mas é aquela coisa assim, a gente entende e aceita que tenham outras coisas assim, mas eu vou mudar aquilo que eu acredito que precisa ser mudado. A pessoa vai fazer, né? Tem gente que acredita e vê que o método de rodar, de ter aquela coisa toda funciona, pô, bacana, legal, mas tem uma outra forma, né? E se antes eu via a falta daquilo e hoje eu posso construir aquela diferença, porque
pode partir de mim, né? Uma necessidade, digamos assim. Pô, antes nessa transição eu vi essa necessidade de ter um treino mais objetivo, né? Principalmente para a realidade que tinha agora. E ainda bem que eu não precisei criar isso que você criou, mas eu fui de encontro, e a gente encontrou e isso começou, né, a ter isso daqui. Então é importante, como é importante você ter tido essa coragem de não ter aceitado as coisas como elas eram, mas sim de construir aquilo que você via como uma necessidade, que você acreditava, não só como experiência, mas como aquilo que chegava até você. Então, acho que isso é muito importante para a gente aqui, assim, sabe? Que é não tomar aquilo que acontece como recorrente, como uma verdade única e uma possibilidade finita naquilo. Não, a gente pode sim construir os espaços que a gente vê como sustentáveis, sabe? Como, pô, a gente pode incluir isso, né? Tem, sei lá, acho que tem gosto para todo mundo. E se não funciona para uns, tudo bem, a gente tem que ter essa maturidade de entender que para mim funciona e eu vou defender isso até o final, porque para mim faz muito bem. E se para mim fez muito bem, eu vou passar isso para frente. Para quem fizer sentido, a gente está aí junto, senão tem outras coisas para serem feitas, né? Cara, muito massa. Eu também, eu já vim, né, do método tradicional. Uma das minhas, para eu falar hoje que o método é diferente, eu tenho que saber o que que era, senão, né, não tem como construir algo diferente. Sim. Tem muito isso mesmo. E assim, e muito do que você falou, porque bate, cara, um dos motivos de desistência, pô, se você tá fazendo um negócio e você não vê porquê, não vê o propósito, não faz sentido para você estar fazendo aquilo ali, você vai parar, velho. Sim. Então, assim, tem que fazer no sentido. E, Carol, o pessoal que tá assistindo aqui, pô, 2009, 2010, eu tava na educação, fazendo faculdade de educação física, e aí comecei a ir para os clubes do Rio de Janeiro. Meu estado aqui, Espírito Santo, não tinha muito clube, e aí comecei a competir por clubes de lá, Botafogo, Fluminense. Aí, nos aquecimentos, eu via a galera, e era o auge também da natação do Rio, né? Naquela Uhum. época lá, 2010, 2011, que o Flamengo, enfim, né? Teve a galera toda lá. Pô, aí a seleção brasileira tava ali também, né? Porque tinha o Cezão tava pelo Flamengo, o Nicolas Santos, a galera toda. Eu ficava acompanhando o Fluminense, o Caio Márcio, né? E os treinos, os aquecimentos. Eu falei esses nomes, mas não eles específicos. Mas alguns técnicos eu conversava, pô, por que você faz esse tipo de treino? E assim, não era um momento ainda que eu estava numa transição, não era que eu estava criticando nada. Eu queria entender mesmo. Por que você faz essa série? Por que você faz esse aquecimento? A resposta era, porque sim. Aí eu, mas isso? E tentando, né? Porque eu estava na faculdade, pô, pegava algumas coisas ali, cara, e juntando com o que eu era ator. Ah, mas, ó, aí eles já me cortavam assim, não, deu certo com não sei quem. É isso. Aham. Aí eu, não tá, né, velho? Não tinha nem essa abertura. Então, assim, cara, porque Dá uma- funciona, porque dá certo com não sei quem, porque sim, essa era as respostas que eu mais recebia, velho. Oh, tá bom, beleza. É hoje assim ainda, tá? Porque às É, vezes né? lidar, porque a gente tem essa relação, né? Quando vai lidar com Aham, o atleta, a gente também vai falar com o técnico, vai falar com tudo que tá em volta desse sim. atleta, né? E eu sou muito disso também, cara. Eu pergunto, eu quero saber, eu quero conhecer. A vida toda foi assim, com fisioterapeuta, com técnico, tipo, por que tá fazendo isso? Qual que é a resposta? O que tu tá buscando? E Sim. é muito, porque é assim, porque eu aprendi com não sei quem, porque é, sabe, não tenha o objetivo, é mais porque é assim e engole, faz É, desse jeito, sabe? É faz essa desse jeito. diferença que eu tava falando, assim, é uma das diferenças que tem do método hoje, com o menos é mais, e da experiência que eu também tive, porque é isso, sabe? Muito raramente, às vezes, você tinha um pouco mais de aprofundamento e conhecimento do que era, mas sempre pareceu meio que um ultraje, um ataque, você perguntar o porquê que estava É, fazendo exato. coisa. Eu sentia isso, mas eu estava lá como um estudante mesmo, uma pessoa que queria entender o. Pô, eu chegava nas competições lá, não tinha isso aqui, né? Eu chegava nas competições, aquecimento era 7, 6h50, eu chegava lá e ficava na borda da piscina vendo a galera aquecer, porque, tipo assim, para mim era a minha forma de estudar. Pô, os melhores estão aqui, velho, quero ver. Aí eu tentava colar, assim, para perguntar, era isso que eu recebi de resposta, e, tipo assim, não, velho, era meio que assim, velho, pô, sai daqui, pô. Não tinha Sim. tanta abertura, assim com alguns técnicos, porque não tinha essa troca, assim, sabe? Pelo menos naquela época, né? É que aquilo, acho que vem muito daquilo que tu, isso é uma opinião minha, né? Daquilo que tu falou no começo de
tu tem tanta pressão o tempo todo e tem toda aquela rotatividade, se não der resultado esse ano, nem aí, ano que vem eu coloco outro atleta no teu lugar. Sim. Então, é meio que isso, assim, parece que o tempo todo alguém vai tirar o teu lugar, e eu acho que isso tá em todos os níveis de hierarquia, da hierarquia ali dentro, assim, sabe? Desse meio competitivo, assim. Eu, hoje em dia, não sei como é, né, pela experiência, mas relatos e falando da experiência que a gente viveu naquela época, é muito isso que eu sinto, que às vezes o desenvolvimento ele perde porque a gente está tão preocupado em achar que passar para frente isso, o outro vai estar tirando o meu lugar, ou eu vou estar perdendo alguma coisa, e realmente perceber que a gente só está criando mais espaço para todo mundo, não estamos tirando o espaço de ninguém. Então, é uma briga de ego também muito grande, para falar bem. Mas isso aí no deixa para lá, deixa para lá. E aí, para a gente fechar, eu tenho algumas perguntinhas aqui mais relax, mas antes eu queria te agradecer mais uma vez. E só fala para a galera aí, qual é a sua frequência semanal hoje de treinos? Quantas vezes você está treinando natação? Na piscina, nadando, essa semana? Uma semana. Uma vez, né? Galera, você tem noção disso? A gente está falando de um atleta que treinava, dobrava 3, 4 vezes na semana. Sim. 6, 7, 8 mil. E hoje, ela que me mandou, assim, eu confesso que eu me assustei. Eu falei, sério? Eu, que sou um criador de um método que se chama Menos é Mais. Eu que treinava 3 vezes por semana. Ela chegou assim, hein, tem como não a gente treinar uma vez por semana? Aí eu, caraca. Não, porque minha rotina hoje, né, trabalho, estou priorizando mais aqui, vamos diminuir a frequência de treinos de natação, porque a muscula eu consigo, porque está mais próximo da minha casa, não sei o quê. Falei, velho, venci na vida. É isso. Uma vez na semana ela tá treinando natação, galera. E aí, a gente não tá falando, mas será que ela vai nadar bem, vai competir bem? Não interessa. Ela continua fazendo o que ela gosta dentro das condições dela. E aí volta aquilo lá que a gente estava falando. Parabéns. É uma vitória isso. Você conseguir inserir a natação, você faz a preparação física mais vezes na semana, mas você conseguiu inserir a natação dentro da sua rotina hoje. Isso já é uma conquista, isso já é uma vitória, é uma medalha. Isso é muito irado, é muito nobre. E obrigado, inclusive, pela confiança também no trabalho e no processo aí desses ajustes, né, de você entender, encarar também, né, tão bem o menos é mais, tá? Então, sim, sou muito grato mesmo. Todo o seu currículo, toda a sua história, você poderia simplesmente falar ou não nadar, ou falar assim, eu vou montar meus próprios treinos aqui, porque eu tenho certeza que você tem conhecimento suficiente para fazer os treinos para você. Talvez prescrever não por não ser profissional de educação física, mas para montar os seus próprios treinos, mas mesmo assim você confiou a mim aí esse trabalho, então muito obrigado por isso, tá? E você falou das suas provas, você basicamente deu uma introduzida aí na pergunta que eu vou fazer agora, mas a prova que você mais gosta é 50 livre? Ai, olha, eu vario entre 50 livre e 50 peito. Eu acho 50 peito uma prova divertida de nadar. É legal também, né? E a prova que você mais odeia? 100 livre. É a prova que você mais odeia, o 100 livre? Nossa, eu nunca gostei de nadar sem livre, gente. Eu achei que você ia falar os 200 costas, os 800 livre. Esse daí nunca fez parte da minha rotina. Nunca fez, né? Eu sou, viu? Eu nunca fiz parte pra cima. Esquece. Acho que teve uma vez que o meu técnico aqui de Joinville me colocou para nadar um 400 metros, e porque a gente é criança, tu vai testar, né? Na primeira vai testando. Então, assim, eu mostrei que eu não vim para o mundo para nadar 400 metros, e aí, daí, o máximo que eu atingi foi o 200 peito, e assim, o 200 peito é uma prova que é sofrida para mim, sabe? Fisicamente, só que é uma prova divertida, sabe? Não sei, eu termino ela com uma sensação de realização diferente, sabe? Com uma pressão diferente. Mas eu também nado pouquíssimo ela, por isso que eu não chego eu acho que a criar ranço, né? Que uma vez no ano eu tô nadando. Mas o sem livre, é mesmo? desde sempre, assim, ó, desde sempre. É um favor para mim nadar. Cara, eu não sei dizer, uma dor.
Eu acho que é pela dor. Eu não sei explicar, assim, eu nunca senti tanta dor em outra prova, nem no 200 peito, quanto eu já senti em provas de 100 livre que eu nadei durante a minha carreira, sabe? Você tá reforçando o que eu sempre falo, a prova que mais machuca é o 100 livre, a galera, não sei o que, 200, eu não sei o que costa, nada 400 metros, nada 200 borboleta, não, velho. O 200 borboleta você pode travar, mas a dor que você sente no 100 livre é absurda. É a prova que mais dói, realmente. Então, eu te entendo, Ai, meu Deus. Tô te ouvindo. Um minutinho. Tá bom. Tá me ouvindo? Tá ouvindo. Opa, deixa eu ver se foi aqui. Agora foi. Tá me vendo? Tá tudo normal. Ah, então tá, porque eu acho que aconteceu alguma coisa aqui, eu não tô te vendo. Eu tive que levantar, gente, porque tá acabando a bateria, acho que por isso que deu esse bug. Mas tá bom, a gente tá nos finalmente aqui também. Mas é o 100 livre. A gente falou de 100 livre e travou aí até o seu celular. Até aí, a tela. Até travou. Só foi falar de 100 livre, travou. Mas a gente já tá para finalizar, tá? E aí eu só tenho mais duas perguntas. A primeira delas, pode ser bem bate-bola, jogo rápido, aqui, igual a Marília Gabriela. Tá ouvindo? Opa, sim, é porque acho que saiu aqui. Será que se eu colocar para atualizar a tela, desculpa, viu, gente? O ao vivo tem essas coisas. Tem essas coisas, tranquilo. Porque eu não tô conseguindo te ver, eu não sei se travou a minha tela. Mas aí agora é só ouvir mesmo, tá de boa. Você tá então, me ouvindo? São duas perguntas muito rápidas. Bora. Qual o conselho que você daria para você mais nova? Aquela Carolzinha lá com 13, 14 anos, hoje, com tudo que você conhece, sabe? Olha, o que eu penso mais assim, que é meio clichê, eu diria, e é muito mais complexo que isso, assim, né? Mas é justamente o ter paciência, sabe? Porque eu achei que a minha vida tinha acabado quando eu era muito nova e hoje eu percebo que, na verdade, eu tô só começando. E claro que, né, quando a gente começando, que eu digo, não é com tempo de descobrir, né, tudo que eu quero, o que eu vou fazer ainda, mas no sentido de ainda ter a chance de encontrar novas possibilidades, sabe? De ter algo como finito, assim, mas de perceber que eu posso sim mudar, que eu posso encontrar novas possibilidades e para eu confiar, né, nisso, construir essas relações também que me trazem essa segurança, porque é muito importante a gente ter uma rede de apoio, sabe? Que, claro, a gente vai sim construir as coisas sozinhos, que o nosso objetivo ele é nosso e a gente precisa se comprometer com as ações disso, mas que é importante também o ambiente que está fora, as pessoas com que a gente relaciona, naquilo que a gente permite estar e permanecer na nossa vida. Então, eu acho que seria isso, paciência e perceber bem quem é a rede de apoio, sabe? Quem que você pode confiar, quem que você pode abrir suas dores, porque é inevitável passar pela vida sem, às vezes, se frustrar, sem lidar com alguma emoção desagradável, e que por mais que a gente tenha, assim, toda a força e potencial para passar por essas situações sozinhas, é mais leve dividindo, né? Então, isso vale aqui com a nossa troca como atleta e técnico, vale para a nossa troca com a nossa família. A gente percebe que quando a gente abre o mundo também para outras pessoas junto da gente, né? Que tem essa mesma visão, a gente tem que sim que encontrar essas pessoas para a gente unir forças e conseguir transformar a realidade ou esse mundo, né? Que a gente tanto busca de melhoria e de, sei lá, de inclusão para todos os tipos e gostos, para essa diversidade incrível que a gente tem, que essa possibilidade ela seja realmente vista e disseminada, sabe? Então esse seria o meu conselho. Caraca, massa. Eu ia fazer a outra pergunta, conselho que você daria para os nadadores hoje, massa e tal, mas não tem mais. Galera, é esse o conselho, tá? O conselho que a Carol daria para a Carolzinha lá segue isso aí. Então, para a gente fechar uma parte mais técnica, uma coisa que você acha que os nadadores, principalmente os nadadores massas, mas nadadores de modo geral, deveriam treinar mais? Com a sua experiência em treinamento, com que era um diferencial talvez seu, ou que você acha que faltou? O que você acha que um nadador massa poderia focar mais hoje? Um nadador, de modo geral. Olha, eu acho que, assim, por mais que você
fazer, né, treinar força, treinar resistência, treinar velocidade é sim importante, porque a gente precisa desses estímulos, até porque para, né, para a gente competir, nadar, essas coisas, esses estímulos eles são importantes para a composição do nado. Mas para nadador é aquilo que a gente falou, foca em estratégia e técnica, sabe? Claro que, né, dentro daqueles pilares que a gente conversa, né, Uhum. psicológico, nutricional é importante, mas eu acho que como atleta ali dentro da água, né, transferindo aquilo tudo que você treina, eu vejo que parte técnica, porque às vezes a gente está tão preocupado em talvez cumprir um tempo ou cumprir o que a gente acha que é ser veloz, o que a gente acha que é ser rápido, que a gente esquece que a construção mesmo está nos detalhes, nesses detalhes, né? De como que a propulsão ela vai ser melhor aplicada, de como que esse atrito ele pode ser reduzido do seu nado, e isso tudo é nessas nuances técnicas, sabe? Porque eu acredito que a gente consegue aplicar muito melhor esses estímulos quando a nossa base ela está mais harmoniosa, não sei se seria isso a palavra para se usar, mas é justamente entender como que é o seu corpo e como que ele responde ao ambiente que você está se colocando. E isso é observação técnica, eu vejo, né, como observação técnica. Nossa, assino embaixo. Carol, era isso que tinha para hoje. Ó, a gente já pode marcar a parte 2 já aqui, porque tinha Perfeito. muito mais coisa, vai abrindo, né, uns leques, uns lacunas aqui, vai abrindo umas camadas, mas por hoje é só. Ó, quero muito agradecer de verdade, brigadão, super aula, super entrega, muito conteúdo muito legal aqui. Obrigado por ter compartilhado a sua experiência. Obrigado aí por fazer parte dessa comunidade também, você soma e agrega muito aos nadadores também. Obrigado pela confiança, né, no meu trabalho também e por essa parceria, tá? Tamo junto. Agora, vou deixar aqui também embaixo os seus contatos, lá, seu Instagram. Entra lá no Instagram dela, já segue ela lá também. E que ela falou de técnica aqui, um dos seus maiores diferenciais era o seu nado, era a sua técnica, tá? Isso eu acompanhando, vendo de fora, era muito top. Você deslizava, enquanto as outras meninas estavam lá fritando aqui assim, ó, com a frequência altíssima, você, ó, óbvio que você encaixava uma frequência também, mas seu nado era muito técnico. Talvez por isso você gostava de nadar, gosta de nadar esse 200 peito aí, porque você desliza muito. E o nado Pode peito é tudo isso, né? Tem esse deslize aí, você conseguir encaixar. Tá? ser. Então, vou deixar aqui também o seu contato. Muito obrigado. Pode aí se despedir, falar suas últimas palavras aqui para a galera, para a gente encerrar. Beleza. Eu queria muito agradecer o espaço para a comunidade que está aqui nos assistindo. Eu queria justamente desejar esse prazer com o processo, sabe? De justamente quando a gente estiver ali nadando, sei lá, estiver ali malhando, a gente perceber que é um momento de autocuidado mesmo para a gente, sabe? Que esse desenvolvimento ele não é só para quando a gente é criança, ele é para nossa vida toda. Então eu desejo que vocês encontrem cada vez mais esses espaços onde vocês possam crescer, se desenvolver e também se expressar, sabe? Que a nossa comunidade ela seja cada vez mais forte, que a gente consiga realmente expandir isso que a gente vem vivendo e que a gente acredita e a gente vê o quanto que é sustentável, o quanto que é bom, sabe? De ter no nosso dia a dia, na nossa vida. Queria agradecer você, Felipe, pela oportunidade, pela abertura. Eu realmente, assim, bati muito na tecla, essa transformação, essa transição, ela realmente foi tranquila, foi mais leve, e eu não desisti daquilo que evidentemente faz bem para mim, porque você me mostrou essa possibilidade de onde eu poderia sim performar e não precisar abrir mão de, sei lá, de outras vontades, outras coisas que eram importantes para mim. Então, hoje, se eu tenho esses objetivos, e até um spoiler aqui que a gente conversa muito, pô, eu quero nadar massa porque eu quero para bater recorde também. E se hoje eu tenho de novo essa ambição junto, né, do esporte, é porque você mostrou que não estava tudo perdido, que não estava tudo acabado. Então, é muito legal ainda de conseguir ainda trazer essa potência do que foi a natação para mim, para esse meu agora, não precisar abrir mão disso mesmo hoje eu sendo psicóloga, eu sendo mãe, então é algo que é possível e me traz também essa segurança de conseguir, sei lá, viver outras partes junto. Então, agradeço a você, agradeço a comunidade, é muito bom ainda poder fazer parte desse meio, sabe? É algo que me faz bem para além desse profissional. E é isso, espero ter um pouco
2 mesmo, porque eu adorei bater o papo aqui. Juntou duas pessoas que gostam de falar, não tem erro, né? Gosta do que a gente está falando. Isso, exatamente. Então, obrigado, Carol. Vou me despedir da galera aqui. Muito obrigado, até a próxima. Bons treinos aí, tamo junto, hein? Tamo junto, tchau, gente. E esse foi mais um podcast Menos é Mais. Quero agradecer a todos vocês aqui pela audiência, para você que está aqui. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, já clica aqui e se inscreva, porque vai ter muito mais coisa muito legal. E deixa aqui também o seu comentário, né, seu feedback do que você achou desse podcast. Grande abraço, tamo junto e até a próxima.